É destaque nessa manhã um acidente gravíssimo que aconteceu na PB 077 entre Pilões e Gurien, aqui na Paraíba. 2 estudantes morreram depois que um ônibus escolar tombou na estrada. Os feridos ainda estão sendo contabilizados, mas alguns estudantes precisaram vir para hospitais aqui de João Pessoa. Nossa equipe está lá no local e vai trazer informações ao vivo, atualizadas daqui a pouco. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobe a partir de hoje em 10 estados brasileiros, incluindo a Paraíba. A alíquota vai subir de 17% para 20%. Nós somos atrás de especialistas para entender quais produtos vão ser afetados e de que forma esse valor arrecadado com o imposto será usado. 9h10, também assunto aqui na bancada, a política paraibana. João Paulo Medeiros, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, um ótimo dia também para todos os nossos ouvintes. Hoje vamos trazer a repercussão das posses. No dia de ontem, tivemos posse no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, posse em Campina Grande, com o Fábio Ramalho chegando à chefia de gabinete. A gente vai repercutir isso e os bastidores de uma conversa entre o governador João Azevedo, o deputado Aguinaldo Ribeiro e o deputado Hugo Mota após a solenidade do TRE aqui do estado. Tá aí, vamos falar sobre política já já com o João Paulo Medeiros, Felipe Nunes, Pedro Pereira, nosso time de política por aqui na bancada. Terminou ontem a validade da Carteira de Estudante 2024. A partir de hoje, esse novo documento vai ser emitido com a apresentação de uma declaração escolar ou matrícula, documentos pessoais e pagamento de uma taxa de R$ 35. Eu te conto já já aonde você pode emitir a sua carteirinha. 9h11, segunda-feira, terça-feira, na verdade, é dia da coluna Mercado e Movimento com Lauriston Pinheiro. Caio, para quem pensa em comercializar produtos importados ou exportar, a coluna de hoje promete. A gente conversa com Wilbur Holmes. Ele é CEO da empresa GoTrade e vai explicar o que é preciso para lidar com o comércio exterior e os cuidados que se deve ter. Daqui a pouco, na coluna Mercado e Movimento. E tem também nosso bate-papo sobre tecnologia com o Iverson Iorio. Olá pessoal, hoje na coluna Cultura Digital nós vamos falar sobre a atualização na ferramenta de imagens do ChatGPT que parou a internet na última semana e causou polêmicas. Falamos mais sobre esse assunto já já na coluna Cultura Digital. Agora são 9h12. Trânsito. Dois trechos de lentidão nessa manhã, BR-230 a partir do viaduto do Geisel, seguindo até o Centro Administrativo Municipal na BR-230. Também tem trânsito lento na Avenida Beira Rio, próximo ao Mercado Público da Torre, sentido centro. Mais um trecho aqui para você, trecho de lentidão. Retão de Manaíra, seguindo pela Tancredo Neves em direção ao centro da capital, também com grande fluxo de veículos nesse momento. E assim vamos começando o CBN João Pessoa. Quero deixar meu abraço a todos os ouvintes que já estão chegando por aqui. Já eu leio as mensagens, mas um abraço para o Gustavo Rocha, para o Reginaldo, para o Nor, lá do Valentina, participando também. Irene, Amarides Dias, Matheus Gadelha, Lu, Eliana, muita gente chegando por aqui. Já eu leio essas mensagens e converso com você, tá? Vamos seguindo com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Larissa Mendes e Renan Mesquita. O CBN João Pessoa tá no ar. Giro de notícias. Uma mulher foi baleada no início da manhã de hoje, quando teve a casa invadida por 3 homens no bairro do Valentina, em João Pessoa. Nós conversamos com o tenente Pereira, que contou os detalhes desse crime. Hoje, por volta das 4 horas da manhã, o CCC, Centro de Comando e Controle da Polícia, recebeu informações de que uma casa
no bairro do Valentina Figueiredo, numa localidade conhecida como Paratibe, uma casa teria sido violada e uma senhora, proprietária da casa, teria sido alvejada, inclusive sendo atendida e socorrida por um dos vizinhos que a conduziu até o Hospital do Trauma. As viaturas rapidamente foram despachadas para o local. No local, os policiais constataram a violação do portão, conversaram com a vizinhança, populares, e conversaram também com familiares que estavam no local. Realmente houve uma invasão na casa, 2 indivíduos entraram na casa, arrombaram o portão, ao se depararem com essa vítima, com essa senhora, efetuaram 3 disparos que atingiram no abdômen e no resto do corpo. Na casa havia também a presença de uma criança de 8 anos de idade, um menino, filho dessa senhora, mas que está bem, e que ele também informou que 2 homens teriam invadido, arrombado a casa, invadido e efetuado o disparo contra a mãe. A senhora está em atendimento hospitalar no Hospital de Trauma. Os indivíduos, a polícia tentará encontrar melhores informações, até porque a casa tem circuito interno de câmeras, então, tanto no lado externo, a polícia tentará identificar, localizar e prender esses indivíduos o mais breve que possível. Agora são 9h16, nós conversamos ao vivo com o repórter Pedro Júnior, que está acompanhando um acidente gravíssimo que aconteceu na manhã de hoje, envolvendo um ônibus escolar. Pois é, 2 pessoas morreram e Pedro tem essas informações atualizadas pra gente. São estudantes, Pedro? Essas pessoas que morreram, tem mais vítimas, mais feridos? Que informação você tem pra gente? Muito bom dia. Ô Caio, bom dia para você, bom dia a todos da Rádio CBN. Uma terça-feira triste aqui no Brejo Paraibano. Esse grave acidente que aconteceu nas primeiras horas de hoje, na Ladeira do Espinho, um trecho que é bastante conhecido, fica na PB 077, entre Pilões e Cuitegi. Os alunos que vinham nesse ônibus, eles saíram da cidade de Pilões com destino a Guarabira para estudarem. E no trajeto acabou acontecendo esse acidente, onde as causas ainda estão sendo investigadas. O ônibus chegou a tombar, por pouco, Caio, não caiu em uma ribanceira. A tragédia poderia ter sido maior, várias pessoas ficaram feridas, a maioria crianças e adolescentes, que foram socorridas por populares ainda lá no local do acidente. As pessoas estavam descendo a serra quando se depararam com o acidente e rapidamente socorreram as vítimas em seus carros populares aqui para o Hospital Regional de Guarabira, onde eu estou desde o primeiro momento que a gente recebeu a informação desse acidente. A todo instante a movimentação é grande aqui no Hospital Regional, cerca de 30 pessoas deram entrada com ferimentos aqui no hospital, que confirmou a morte de 2 alunos, Antonella, de 16 anos, e o outro aluno de apenas 13 anos de idade, de nome Gustavo. Uma menina de 15 anos, ela foi socorrida para o Hospital de Trauma da capital João Pessoa com amputação traumática em uma das mãos. Cerca de 6 transferências já foram confirmadas para o Hospital de Trauma da capital João Pessoa, a maioria com trauma na coluna, luxações, fraturas. Essas pessoas mais graves foram levadas para João Pessoa. As outras estão sob observação aqui no Hospital Regional de Guarabira. Recebemos informações ainda de que algumas vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal lá de Pilões, com gravidades leves, com ferimentos leves, outras para a unidade de pronto atendimento aqui em Guarabira, e são essas as informações. 2 óbitos confirmados, vários feridos. A movimentação ainda é intensa aqui de familiares, de amigos, de alunos também das escolas, vindo para o hospital para acompanhar de perto toda essa situação. É um momento bastante delicado que o Brejo Paraibano está vivenciando nesse momento, e a gente segue por aqui acompanhando para trazer novos detalhes para quem nos acompanha através da Rádio CBN. Caio. Pedro Júnior, muito obrigado pelas suas informações. Pedro vai seguir acompanhando, está lá no hospital, né, acompanhando a chegada e também amanhã dessas vítimas desse acidente que foi gravíssimo agora pela manhã na PB 077, que liga Pilões a Gurienses. Alunos estavam indo justamente
para a aula, né? E é algo muito delicado. A gente precisa entender exatamente o que aconteceu. Eram mais de 30 pessoas dentro desse ônibus, 2 estudantes morreram, uma estudante, como o Pedro disse, teve que ser trazida aqui para João Pessoa com amputação no braço, vários feridos, e é de uma responsabilidade gigante. Você está levando crianças, o que foi que houve, né? Foi problema no freio, foi desatenção do motorista, foi um outro carro. É preciso esclarecer, porque eu imagino, e só imagino, a dor desses pais que deixaram seus filhos no ônibus escolar, seguiram para o trabalho e se deparam com a notícia terrível como essa. Não tem como a gente ter um dia feliz, né? Não tem como a gente não se entristecer junto com essas famílias, com esses pais que perderam seus filhos nessa manhã. A gente vai seguir acompanhando durante toda a manhã e qualquer novidade, qualquer atualização, Pedro Júnior volta aqui para trazer para você. Agora são 9 horas e 20 minutos, vamos mudar de assunto para falar sobre a alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado em compras internacionais. Vai subir, tá? De 17% para 20% em 10 estados, incluindo a Paraíba. A gente já falava sobre isso, mas essa mudança começa a partir de hoje. Vai impactar no bolso de muita gente. Quem está aqui para falar um pouco sobre isso é Herbert Araújo. Herbert, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom, até ontem, né, os 26 estados e o Distrito Federal, eles cobravam o mesmo imposto sobre o valor dessa encomenda internacional, que era o imposto, o ICMS, de 17%. E agora, 10 estados brasileiros vão ter alíquotas mais altas, que são de 20%. Que estados são esses? Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, além, é claro, da Paraíba. A gente conversou com o economista Bruno Frascaroli, ele falou sobre essa atualização, vamos dizer assim, dessa alíquota aqui do estado, né? O porquê que foi aceita por alguns estados, adotada por alguns estados e por outros não, e que tipo de consequências que isso pode ter. A transformação das atividades econômicas, elas atingem de forma diferente cada estado, e alguns estados, né, lá por meio do conselho, né, no caso dos secretários de fazenda dos estados, alguns, né, no caso 10, se aderiram a essa ideia de tentar de alguma forma aumentar, né, o preço desses produtos e com isso, consequentemente, você tornar relativamente mais caros esses produtos e convencer as pessoas de comprar os produtos domésticos, né, da indústria local. Como a gente vê também em relação a outros movimentos, isso acaba gerando, na verdade, um preço mais alto, né, para o consumidor final. Então, a ideia é de que, de alguma forma, você vai ter uma inflação também impactando nos produtos com relação a questões desses 3% adicionais no ICMS. A gente conversou também com o Jefferson. Ele é um empreendedor e ele trabalha num ramo que depende muito dessas importações, né, de comprar produtos que vêm de fora do Brasil. E ele, claro, não ficou nada feliz com essa notícia. Eu tenho uma loja virtual, vendo produtos de telefonia celular, informática e etc. e afins, entendeu? Então, eu fiquei sabendo do aumento do ICMS no imposto, né? Que, no mínimo, minhas compras internacional também, irá diminuir no mínimo 70%. É um absurdo já o valor que a gente paga no frete, além do valor do produto, e agora a gente vai pagar um aumento desse imposto aí do ICMS. Então, não só eu, mas vários pequenos empreendedores ou que tem uma lojinha para poder complementar sua renda, irá diminuir drasticamente as compras online pelo aumento do imposto, porque a gente compra vários produtos que não tem aqui, só tem em loja internacional. Então, todos nós vamos sofrer com o aumento desse imposto. Pois é, a reclamação a gente já está ouvindo aí e, claro, que é preciso também ouvir a Secretaria de Fazenda do Estado para saber por que a Paraíba ela decidiu, né, subir essa alíquota nesse grupo de 10 estados, né? Não é uma decisão
unânime, né? Muitas vezes a gente tem o CONFAZ, né, que é aquela junção de todas as secretarias de fazendas dos estados. Eles tomam uma decisão que vale para todo mundo. Não é esse o caso. Nesse caso, só 10 estados mudam essa alíquota de 17% para 20%, entre eles a Paraíba. Vamos entender então, porque a gente está em linha com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, falar um pouquinho mais sobre esse aumento do ICMS. Secretário, seja muito bem-vindo à CBN, muito obrigado pela disponibilidade em conversar comigo e também com os ouvintes por aqui. Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer esclarecer as dúvidas da sociedade e estamos aqui à disposição para deixar bem transparente o que está acontecendo. Secretário, a gente está com um probleminha na sua ligação. Eu vou pedir para a gente ligar novamente para o senhor, para a gente tentar entender melhor, porque está com um ruído. Mas bem rapidinho, a gente vai refazer essa ligação para ver se consegue te entender melhor, porque é um assunto muito importante. Herbert Araújo está trazendo aí para você, ouvinte, que o ICMS, imposto que é cobrado para compras internacionais, ele vai aumentar a partir de hoje, de 17% para 20% aqui na Paraíba, 10 estados no total, incluindo a Paraíba. Então, a gente quer entender, né, porque ouvimos aí um economista falando sobre o impacto, também um comerciante, agora a gente vai conversar com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, que já está em linha novamente com a gente. Secretário, você me ouve bem? Ouço bem, sim. Agora sim, também te ouvimos bem. Secretário, qual o motivo desse aumento do ICMS que começa a valer a partir de hoje? Olha, o motivo esse é essencial para a economia, não só da Paraíba. Eu acreditava que todos os estados iriam aderir. Veja, a pessoa chama-se Imposto sobre Remessa Conforme. O nome é Remessa Conforme, é o ICMS sobre Remessa Conforme. Vou começar pela alíquota da Paraíba. A alíquota modal da Paraíba é a alíquota base, é a menor alíquota do Nordeste, que é os 20%. Você pega, por exemplo, a alíquota modal de Pernambuco é 20,5%, você pega do Piauí é 22,5%, você pega do Maranhão é 23%, pega da Bahia é 20,5%. As outras alíquotas devem ser mais ou menos a da Paraíba, a menor que tem. Essa é a alíquota modal, a alíquota interna. Então, o dono de uma indústria aqui na Paraíba, ou no Brasil, ele paga 20%. O comerciante, o varejista aqui na Paraíba, ele paga os 20%. O comerciante que está que tem toda a sua despesa logística, então paga 20% sobre os produtos brasileiros, produtos internos. Como é que você pode deixar uma alíquota de produtos importados menor do que a alíquota interna? Você está simplesmente gerando emprego e renda fora do país. O que fizemos aqui foi apenas igualar a alíquota de produtos importados para a alíquota de produtos aqui, da compra interna aqui na Paraíba. Importantíssimo ressaltar que a maioria desses produtos são produtos que vêm da Ásia e que, por exemplo, a China, eles não têm lá obrigações trabalhistas e previdenciárias, e que os nossos lojistas, os nossos industriais têm aqui. Quando você deixa uma alíquota de importação menor do que a alíquota interna, você está gerando emprego e renda fora do país e você está trazendo desemprego para aqui, para a nossa cidade. Não existiria a possibilidade, secretário, de diminuir a alíquota de quem é comerciante brasileiro, no caso, no lugar de aumentar para o que vem de fora, diminuir a de quem recebe, de quem paga aqui no país? Ou no estado, no caso? Eu vou explicar isso também. É importantíssimo, isso é muito importante. Nós tivemos um apoio aí, eu estou falando até a nível Brasil, a própria Federação da Indústria de São Paulo, Federação da Indústria daqui, o CDL, quando você faz isso, você está protegendo as empresas paraibanas e brasileiras. Veja, qual é a lógica que tem de um produto importado pagar menos imposto aqui do que um produto fabricado aqui ou um produto vendido aqui pelos lojistas. Isso não tem nenhuma lógica. Isso aí, na verdade, se torna um pouco político. É a questão de bater por bater. Mas se você for
analisar direitinho, nós estamos protegendo. O correto, Caio, era que essa alíquota era maior do que a alíquota modal. Entendeu? A alíquota nossa aqui de 20%. Não, a alíquota de 20%, como eu já falei aqui, é a menor alíquota do Nordeste. Outros estados, inclusive, aumentaram mais, como é o caso do Piauí, do Maranhão, do Pernambuco, da Bahia, todos eles pensando na reforma tributária. Aquela questão que vai ter uma média ponderada para a arrecadação do IBS. Mas nós não vemos sentido aumentar mais do que já está. Não seria possível diminuir a alíquota de quem paga aqui para não aumentar no bolso do consumidor esses impostos? Não seria possível, porque você estaria prejudicando a Paraíba por mais de 50 anos. É porque você não entendeu. A reforma tributária, ela vai a média, o IBS, ele vai pegar a média de todos os estados e fatiar o bolo a nível Brasil. Quando você arrecada menos aqui, você vai perder esse dinheiro por 50 anos. Você vai perder investimentos em saúde, educação, etc. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Eu até reforço mais um ponto, que é um ponto importante que passou agora, a questão da cesta básica. Pode falar. A cesta básica é importantíssimo. A nossa cesta básica é a quarta menor do país. Se você pegar uma série histórica, nunca passou disso. Eu peguei agora de janeiro de 2024 a fevereiro de 2025, 14 meses. A gente fica entre segunda, terceira ou quarta mais barata. Aí se você pega o Paraná, por exemplo, que tudo é zerado lá, ela é a 11ª mais baixa. A gente está lá na frente, a gente está bem mais baixo. Porque quando você reduz o imposto indireto, que é o ICMS, ele não chega no consumidor final, ele fica no meio da cadeia. Ou ele fica no produtor, ou no atacadista, ou fica no varejista. Ele não chega no consumidor final. Isso foi o caso, por exemplo, da linha branca, quando a gestão passada, a gestão federal passada do governo Bolsonaro, ele zerou o IPI, que é exatamente o imposto indireto da linha branca, refrigeradores, fogão, etc. Também não chegou no consumidor final. É possível agora, o Estado aderir? Os incentivos que nós damos aqui a vários alimentos, seja ovo, seja a carne, carne de gado, de bode, carneiro, e vários outros, de frutas, legumes, farinha de mandioca e vários outros também, redução da base de cálculo. Tudo isso faz com que a nossa cesta básica seja uma das menores do Brasil. Inclusive, também apoiamos em muito a agricultura familiar, os apoios logísticos produtivos locais, espalhados em toda a Paraíba. Todo esse incentivo faz com que a nossa cesta básica seja uma das mais baratas do Brasil. A Paraíba pretende aderir a essa proposta do governo federal de isenção dos produtos da cesta básica, secretário? No momento ainda estamos analisando. Por quê? Por tudo isso que eu falei agora. A nossa cesta básica é a quarta menor do país. Mas aqui as pessoas ganham menos também, né? Aqui as pessoas ganham menos. O ICMS, o que é o imposto indireto, ele não chega no cidadão, não chega no consumidor. É isso que eu estou lhe mostrando. Por exemplo, o Paraná é zerado lá e a cesta básica dele é muito mais cara que a da Paraíba. Entendeu? Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação. Espaço sempre aberto aqui na CBN para tirar dúvidas, conversar com o nosso ouvinte. Muito obrigado, tá? Um ótimo dia para o senhor. Nós que agradecemos. Um grande abraço a todos. A gente vai voltar a falar, claro, sobre isso, né? A cesta básica aqui é barata, mas as pessoas ganham menos por aqui. E qualquer incentivo para melhorar o bolso do consumidor, que é o nosso, que paga imposto, né? São bem-vindos esses incentivos. Agora são 9h33, notícias nacionais e voltamos com política. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. A Polícia Federal faz uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. O esquema foi investigado ao longo de 1 ano e meio. Em um único dia, a quadrilha furtou aproximadamente R$1 milhão.
dinheiro foi distribuído entre cerca de 70 contas de laranjas em estados variados, como Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí e São Paulo. 10 estados elevam a partir de hoje o ICMS sobre compras em sites estrangeiros de 17% para 20%. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda argumenta que a medida reforça o compromisso das unidades da federação com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional ao promover uma tributação mais justa. O número de mortos em decorrência do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar na sexta-feira subiu para 2.719. A informação foi divulgada pela imprensa chinesa. O tremor também afetou a China e a Tailândia, onde um arranha-céu em construção desabou em Bangkok e deixou um rastro de destruição sem precedentes. Segundo autoridades locais, mais de 70 pessoas permanecem sob os escombros. O empresário Elon Musk apareceu no topo da lista da revista Forbes de pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio de 342 bilhões de dólares. No ano passado, o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, ocupava a primeira posição. Ele foi ultrapassado por Musk pouco tempo depois da divulgação do ranking e atualmente está em quinto lugar, com 178 bilhões de dólares. A segunda posição ficou com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e a terceira com Jeff Bezos, fundador da Amazon. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. De volta com CBN João Pessoa para falar sobre política a partir de agora. Seguimos pelos próximos minutos trazendo informações da política para você. Estou aqui na bancada com o João Paulo Medeiros, com o Felipe Nunes e direto de Campina Grande, Pedro Pereira. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Oi, bom dia a todos. Muito bom dia a todo mundo. Vamos lá, falar sobre política. São 9h37. Política. Aconteceu ontem a posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. João, o que é que você destaca desse evento? É um evento muito importante, obviamente, com muitas presenças e que já está direcionando a eleição do próximo ano, né? Já começa agora a formar esse grupo que vai trabalhar para a eleição do próximo ano, né? Olha, Caio, isso, né? Essa solenidade ontem aconteceu no fim da manhã aqui no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e terminou com a posse do novo presidente, o desembargador Oswaldo Trigueiro, e do vice-presidente e corregedor, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. E teve a participação de muitas autoridades do judiciário aqui da Paraíba e também de políticos do estado. Do judiciário, eu vou destacar a participação do ministro Herman Benjamin, que também é paraibano e é presidente do STJ. Participou de forma remota, deu seu recado, passou uma mensagem era importante nesse instante de renovação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado. E dois outros pontos, Caio, eu gostaria de destacar. Primeiro, todos os oradores que participaram desse evento de ontem destacaram né, e realçaram a capacidade de diálogo que tem o desembargador Oswaldo Trigueiro, né, que já atua no Judiciário há algum tempo, começou no Ministério Público, depois virou Procurador-Geral de Justiça, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, fazia parte da mesa diretora do TRE como vice-presidente até ontem, e ontem assumiu a presidência. Todos destacaram essa capacidade de diálogo que ele tem e também a leveza na convivência diária nos tribunais. Isso
foi bastante unânime ali entre todos os oradores. Agora, no discurso de posse, apesar de ter sido um discurso leve, mas não foi um discurso que fugiu dos desafios e dos problemas enfrentados pela Justiça Eleitoral aqui na Paraíba e também no restante do país. Oswaldo, por exemplo, falou sobre o grande número de servidores requisitados que estão à disposição do TRE e servidores de prefeituras e de outros órgãos públicos, que é exatamente um desafio a ser vencido, a ser superado pela Justiça Eleitoral, porque o tribunal acaba ficando dependente desses servidores que pertencem aos municípios e a outros órgãos públicos do Estado. E essa dependência, claro, é ruim. A gente imagina que a Justiça Eleitoral precisaria ter, certamente, uma estrutura própria de pessoal e de servidores concursados à disposição para realizar esse trabalho. Sim. Né? Oswaldo disse que vai, inclusive, convocar os prefeitos paraibanos para rediscutir esses vínculos e essas requisições que são mantidas pela Justiça Eleitoral aqui no Estado. E uma outra questão, essa também muito importante, é que o novo presidente falou sobre a sua preocupação com o alongamento dos processos no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, sobretudo aqueles que fazem e que são fruto de crimes conexos, de processos mais complexos que originalmente estavam na Justiça Comum, apuravam, por exemplo, os crimes de lavagem de dinheiro, desvio de recurso público, até mesmo, em algumas situações, envolvimento com o tráfico de drogas, e que, por terem, durante as investigações, descobertas vinculando ou trazendo também para esses casos ilícitos eleitorais, eles foram puxados, os processos foram puxados pela Justiça Eleitoral para a seara eleitoral, a partir exatamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que faz com que a Justiça Especializada, que é a Justiça Eleitoral, acabe absorvendo essas ações que tenham algum tipo de indício de ilícito eleitoral. E aí aqui na Paraíba nós temos vários processos desses, e aí vou citar apenas dois, que são a Operação Calvário, né, que apurou desvio de recurso público na saúde e na educação aqui do Estado já há alguns anos. Houve uma discussão muito grande, enfadonha até, sobre a competência desses processos, de quem teria competência para analisar esses processos, ao ponto de o Supremo Tribunal Federal ter determinado que essas ações precisam tramitar na seara eleitoral. E estão tramitando na seara eleitoral, mas demorando muito. Até hoje, a maioria dos processos não teve um desfecho, não teve um resultado. O que não deixa de ser um absurdo, João, né? Exatamente. Independente da quantidade de pessoas ou não, a sociedade precisa dar resposta e as pessoas envolvidas também, porque é um desgaste para quem está envolvido. Certamente. E um caso mais recente da Operação Mandari, também realizada pela Polícia Federal e pelo GAECO, que se iniciou a partir de uma apuração sobre tráfico de drogas e depois descambou para a seara eleitoral. Hoje também tramita junto à Justiça Eleitoral aqui em João Pessoa. São apenas dois exemplos, mas há outros, claro, aqui no Estado, em que as ações começaram a tramitar no Judiciário, na Justiça Comum, e depois foram atraídas para a Justiça Eleitoral por conta desses crimes conexos. E qual é a preocupação do presidente? E é uma preocupação pertinente, plausível, razoável, que é de todos nós, cidadãos. É que a Justiça Eleitoral, por conta justamente das suas especificidades e também da própria estrutura que ela dispõe, muitas vezes não tem pernas suficientes para analisar, para processar esses casos mais complexos. Se os processos eleitorais de registro de candidatura, impugnação de mandato eletivo, impugnação de registro de candidatura, que são comuns nos períodos eleitorais, já demoram, em alguns casos, ágeis, enfim, para serem analisadas, imagine só essas outras demandas mais complexas que foram, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, deslocadas para a seara eleitoral para serem analisadas. É algo, um desafio, um gargalo que precisa ser superado, fato, pela Justiça Eleitoral, mas vejo como
muito difícil de ser superado na realidade que nós temos hoje, de servidores requisitados, de falta de estrutura mesmo, de servidores para o acompanhamento desses processos, de uma justiça especializada onde há uma rotatividade dos julgadores muito grande, porque os membros do TRE passam ali por uma rotatividade, não são fixos, e nem os juízes eleitorais nas comarcas tendem ali, a depender da comarca, a uma rotatividade também. Então, são situações em que depõem contra a necessária agilidade no julgamento dessas ações, desses processos, e que, de fato, merecem um olhar diferenciado por parte do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba. Me parece que ontem, nesse discurso, Oswaldo Trigueiro deixou claro que pretende avançar nesse sentido, Felipe. João, você citou aí a questão dos crimes conexos, que eles demoram a ser julgados, eu concordo com você, tanto que as estratégias das defesas, né, dos políticos geralmente usar esse argumento, né, na seara jurídica de puxar para a justiça eleitoral esses processos, teoricamente, porque sabem que há uma demora muito maior, inclusive, em relação ao julgamento desses processos. Mas outro fato que me chama a atenção em relação ao discurso, né, do novo presidente, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, é o fato dele ter dito que uma das suas metas, enquanto novo presidente da Corte, é aproximar, né, o TRE, a justiça eleitoral, do cidadão. Afinal de contas, essa é uma das críticas que se faz muito à justiça, porque há um distanciamento entre aquilo que pensa o cidadão comum e muitas vezes o trabalho, né, da própria justiça. Ele propôs essa aproximação dos juízes eleitorais com as suas comarcas, com os eleitores na execução dos serviços eleitorais. E também outro fato que me chamou a atenção foi a sessão ter sido muito bem prestigiada, né, obviamente por autoridades dos três poderes. Contou com a participação do governador João Azevedo, do presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, do presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, e também o ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que participou da sessão de forma remota. Mas nós conversamos com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que falou aí sobre como pretende desempenhar essa função nos próximos anos. Ele que vai dar início também ao ano de 2026 à frente do TRE, um ano importante aí de eleições. O grande desafio nosso será estabelecer uma continuidade administrativa. O mandato é muito curto, é um ano. Eleições gerais de 2026, ano que vem, e a gente precisa estar muito preparado. Além disso, a gente tem que ter um olhar um pouco para dentro. Eu tenho que estabelecer algumas metas, principalmente o resgate da juventude para o ambiente eleitoral. Eu acho que está precisando chegar mais junto, né, desse segmento. Hoje, são 4 termos de cooperação, um com o Tribunal de Justiça, para a gente instalar aqui dentro aspectos de movimentos restaurativos, relações humanas. Assinamos um convênio com o Tribunal de Contas da União na área de planejamento e OKRs, eles são excelência nessa área. Assinamos um termo de cooperação com o Hugo Mota, presidente da Câmara Federal. Vamos relacionar a escola judiciária eleitoral com o ambiente político, vai ser muito interessante isso. E por fim, a gente assina um termo de cooperação com a Energisa. A gente quer trazer eficiência energética para aqui para dentro. Então, assim, eu tenho muitas ideias, muito otimista, mas com planejamento, né, que a gente vai discutir com o Márcio, né, será a gestão aí de 4 mãos, estamos juntos. Essa é a fala, portanto, do desembargador Oswaldo Trigueiro, que vai ficar à frente do TRE até o próximo ano. Quem também assumiu a vice-presidência, tomou posse como vice-presidente do TRE e corregedor da Corte também ontem, foi o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que ficará à frente da Corte durante o processo eleitoral do próximo ano. Ficaremos acompanhando aí o trabalho de ambos no TRE. Caio. Tem bastidor, Bastidor desse encontro? Me conta aí o que é que houve nos bastidores depois dessa posse, né? Depois da posse, depois da posse, que foi que houve, que o pessoal está comentando e circulando aí uma foto, é isso? Caio, depois da posse aqui no TRE, 3 atores da política paraibana foram vistos conversando em um restaurante aqui de João Pessoa, e essa conversa, essa reunião ali, até improvisado, eu diria, tem repercutido nos bastidores, porque tratam-se de Hugo Mota, presidente da Câmara Federal e deputado
que preside também o Partido Republicano aqui da Paraíba, o governador João Azevedo e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que coordena ou que preside também o Partido Progressistas aqui no estado. Os três fazem parte da base de João Azevedo e ontem se reuniram em um restaurante de forma bastante reservada ali. Um dos clientes que estava no local acabou percebendo a presença dos três, até em comum, né? Você pensar no governador do estado, juntamente com o presidente da Câmara Federal e do deputado Aguinaldo Ribeiro. Tirou uma e foto. Acabou fotografando ali, tá? Quem está nos acompanhando pelo YouTube dá para ver. Aguinaldo Ribeiro do lado direito, Hugo Mota à esquerda e João Azevedo de costas para o ângulo da foto, mas os três conversando ali. Aí pergunta quem não quer calar, porque nosso ouvinte, o Soares, que é super antenado, mandou aqui. Caio, pergunta aí pra João se ele sabe informar o que é que foi tratado nessa reunião ontem, lá nesse restaurante, a Beira-Mar, ali de João Pessoa, uma vista linda. Será que foi para fechar chapa para 2026? Que já se avizinha? O que é que tem aí nesse encontro? Então, ele tá Caio, perguntando. Certamente, viu, Soares, quando você tem um encontro desses de Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro e João Azevedo, não foi para falar sobre esportes ou sobre astronomia. Certamente a pauta política esteve ali na mesa e, pelo que eu conversei e apurei agora há pouco com alguns interlocutores de um dos presentes aí nessa fotografia, que eu não vou revelar quem, para não ficar chato, né, para o cidadão, mas essas pessoas próximas a um dos interlocutores aí dessa conversa essas pessoas me relataram que a grande pauta, ou a pauta principal do encontro foi que Hugo Mota e João Azevedo queriam e buscavam saber de Aguinaldo Ribeiro se a senadora Daniela Ribeiro será candidata à reeleição em 2026. Daniela, que é irmã de Aguinaldo Ribeiro, recentemente deixou o PSD aqui no estado, perdeu o comando para o Grupo Cunha Lima, mas é sempre um nome cotado ali para disputar o Senado Federal no próximo ano, caso o filho dela, Lucas Ribeiro, não assuma o governo do estado em 2026 e não seja o candidato da base de João Azevedo no próximo ano. Elas indo para a reeleição ou não, o que é que mudaria nesse cenário político para esse grupo? E outra, será que estão discutindo também federação aí, PP e União Brasil? Porque aí tem Aguinaldo, como é que vai ficar se a federação ficar na mão do União Brasil? O que será que Aguinaldo vai fazer? Qual vai ser o passo desse grupo? Né? Talvez, Caio, essa pauta da federação tenha entrado também na conversa, mas... De forma mais lateral, né? De forma lateral ali, Felipe, fazendo a expressão do futebol, mas pelo que me disseram algumas pessoas próximas a um desses atores aí da conversa, a pauta principal foi exatamente essa perspectiva de esclarecer se Daniela Ribeiro será ou não candidata ao Senado em 2026. E a resposta para João Azevedo e para Hugo Mota, eu diria que não foi das mais animadoras. De acordo com uma fonte nossa, aliás, duas fontes ouvidas hoje pela manhã, Aguinaldo Ribeiro teria dito aos dois que ainda não conversou com Daniela Ribeiro sobre esse tema e ainda não há definição dentro do grupo. E certamente essa definição será postergada por muitos meses ainda, porque é preciso que haja uma decisão do próprio governador se ele vai sair do cargo em abril ou se vai permanecer no governo. São duas vagas, para o Senado? Para o Senado são duas vagas, exato. Se sair do governo em abril para disputar o Senado, o vice Lucas Ribeiro assume a cadeira de governador e aí é provável que dentro dessa construção esse agrupamento dos Ribeiros tem apenas um único candidato, que seria o Lucas, pelo menos é o que tem sido dito publicamente por esses atores. Agora, se João decidir não disputar disputar o Senado, e permanecer do governo, aí o cenário muda, porque Lucas não assume o governo e, por consequência, Daniela volta até de forma natural ter que disputar a reeleição para o Senado. Pois é, isso foi pós-posse no TRE e em Campina Grande também foi dia de posse ontem, né, Pedro? Exatamente, Caio. Ontem foi um dia bastante movimentado na política aqui de Campina, uma vez que pela manhã, enquanto inclusive estávamos aqui na coluna, o deputado estadual Fábio Ramalho tomou posse como chefe de gabinete aqui de Campina Grande. Esse cargo estava
de forma provisória, de forma interina, sendo ocupado pelo chefe de comunicação da prefeitura, o jornalista Marcos Alfredo. A ida de Fábio, Caio, para esse cargo é uma estratégia mais voltada para a questão política, até pelo bom trato que Fábio tem, por ser um parlamentar atuante, com a Câmara Municipal de Campina, a base aliada e até alguns membros da base de oposição aqui da Câmara Municipal. Mas, além dessa posse, o que chamou a atenção foi o que a gente pode chamar de uma quebra de protocolo, feita pelo deputado Manuel Ludogério, que com essa ida de Fábio assume a vaga na Assembleia Legislativa, já que ele é primeiro suplente do PSDB. Ele quebrou o protocolo e entre as pessoas que discursaram, o senador Efraim Filho, o próprio Fábio Ramalho, Bruno Cunha Lima e outros correligionários também, Manuel, em um certo momento, tomou a palavra e teceu críticas aos dois outros deputados da sigla tucana na Assembleia, Tovar Correia Lima e Camila Toscano, afirmando que apenas Fábio, dos 3 parlamentares, deu a possibilidade de Manuel sentar na cadeira do parlamento paraibano. Vamos escutar um trechinho pequeno dessa fala de Manuel ontem no gabinete do prefeito aqui de Campina. E Fábio abriu o ano passado, quando o PSDB da Paraíba se negou, deputado Tovar e a deputada Camila se negaram a abrir um espaço na Assembleia para alguém que esteve ali na fronteira de luta, de trabalho, de dedicação por um projeto de oposição. E Fábio foi o único deputado do PSDB que abriu esse espaço para que o ano passado eu tivesse assumido um período de 4 meses na Assembleia São Antônio. Obrigado, Fábio. Pois é, tá importante esse trecho da fala de Manuel e, como ele disse, ano passado o Fábio precisou também se licenciar naquela oportunidade para participar de forma mais ativa do processo eleitoral no interior do estado, mais precisamente aqui em Campina, e por 4 meses Manuel esteve ou voltou à Assembleia, já que ele não conseguiu se reeleger em 2022. Essa fala de Manuel, Caio, João, joga luz sobre um assunto que muitas vezes volta à tona, que é a rotatividade dentro dos parlamentos, seja nas câmaras municipais, nas assembleias ou até mesmo na Câmara Federal. A rotatividade, obviamente, não é obrigatória, mas a gente viu um novo modelo de eleições proporcionais que tem dado mais importância para os suplentes, principalmente aqueles puxadores de voto, como é o caso de Manuel Ludogério, que teve quase 25 mil votos nas eleições de 2022. Então, é um tema que muitas vezes volta a ser falado, discutido dentro dos partidos, até para manter a harmonia entre os integrantes da sigla. Ontem, Manuel deu essa alfinetada em Tovar e Camila Toscano. Há de se ver como é que vai ser agora, Pedro, a relação entre eles dentro da Assembleia quando Manuel tomar posse, João. Pedro, só para um complemento aí, nesse caso da alfinetada de Ludogério, me parece que ele esqueceu o fato de Tovar já ter também aberto espaço para um dos suplentes. O ano passado, Tovar abriu espaço para Dilma Papaléguas, que acabou assumindo a cadeira lá na Assembleia Legislativa. Na época, Ludogério estava assumindo o mandato no lugar de Fábio Ramalho e Tovar também pediu licença para que Dilma Papaléguas pudesse assumir. E aí, só para fazer o registro aí de que essa alfinetada acabou atingindo Tovar, mesmo ele também tendo aberto espaço dentro do PSDB para os suplentes. Pois é, acabou sendo uma espécie de ato falho do Manuel Ludogério, que ontem essa declaração deu o que falar aqui em Campina. Algumas horas depois, João, Caio e Felipe teve a posse do novo diretório municipal do PSB aqui em Campina. Como a gente já imaginava, até por ser um pleito meramente protocolar, de chapa única, Johnny Bezerra foi eleito por aclamação presidente da sigla aqui na Rainha da Borborema. Além dele, outros 2 parlamentares, inclusive novatos, na casa de Félix Araújo, foram eleitos como vice-presidente, primeiro e segundo vice-presidente do partido aqui em Campina. A primeira vice-presidente é a vereadora Valéria Assunção e o segundo vice-presidente, o vereador sargento Wellington
Wellington Cobra. Já o ex-presidente, Jair Almeida, assume o Conselho de Ética do partido. E em um trechinho que a gente pensou dessa fala de Johnny, ele falava justamente aquilo que a gente discutia ontem, João Paulo, do fortalecimento do partido aqui no compartimento da Borborema, já vislumbrando as eleições, principalmente proporcionais do ano que vem, e afirmou que já existem tratativas para que alguns vereadores do partido que ocupam mandatos atualmente saiam como candidatos a deputado, tanto estadual como federal, no ano que vem. Vamos ouvir. Isso é uma discussão que a gente está fazendo com o partido, esse fortalecimento a nível estadual. A gente tem diversos companheiros que serão candidatos pelo PSB estadual. Aqui também no nosso time em Campina Grande há a possibilidade de alguns vereadores também possam ser candidatos a deputado estadual ou federal, né? Então há essas possibilidades. Nosso trabalho aqui é de fortalecer o partido, fortalecer a legenda, para que a gente possa fazer esse trabalho de sustentação do governo de João Azevedo e, acima de tudo, gente, trabalhar, né, com a continuidade desse legado. O trabalho, gente, de fortalecimento do partido envolve também toda a oposição, envolve todos os partidos da base aliada. Tá, e portanto, Johnny Bezerra, inclusive nesse fortalecimento da oposição que ele citou alguns vereadores do Republicanos que estiveram por lá também, assim como alguns parlamentares do Podemos. Vale lembrar que o Podemos, apesar de fazer parte da base aliada do prefeito Bruno Cunha Lima, na convenção do ano passado ficou decidido, após aquele imbróglio envolvendo a candidatura ou não de Romero Rodrigues, que os vereadores eleitos pelo partido teriam autonomia de estar ou não na base do prefeito. Alguns parlamentares e alguns suplentes, aqui destaca-se o vereador Olímpio Oliveira, eles estão hoje agrupados ao núcleo de oposição a Bruno Cunha Lima por aqui. Ontem teve esse evento aqui em Campina Grande e o novo diretório do PSB tomado posse aqui na Rainha da Borborema, João Paulo e Caio. É isso. Obrigado, Pedro, pelas informações. São 10 horas e 1 minuto. Repórter CBN está quase chegando, então a gente vai fazer aquela pausinha rápida para as notícias nacionais. Volta já com mais política, porque tem ministro das cidades, Jader Filho, está aqui na Paraíba. Felipe Nunes está acompanhando essa agenda e vai trazer detalhes para você, além de outros assuntos da política e também mensagens aqui dos nossos ouvintes. Então, participa conosco no 981324088, vários áudios, mensagens chegando por aqui, e também pode comentar lá no chat do YouTube, tá? Manda pra gente sua mensagem lá no chat, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, ó, são 10h01, a gente faz aquela pausinha super rápida, pausa rápida para as notícias nacionais, mas eu conto com você ainda por aqui pra gente seguir acompanhando esses assuntos da política. CBN João Pessoa. Nossa força é nossa história, de muitas lutas e glória, de crescimento, de fé e de esperança. Nossa história de amor. Nossa força é nossa terra, do sertão ao litoral, um lugar único de se viver. Pra você, um lugar único de se viver. Nossa força é nossa gente, forte, guerreira, trabalhadora e valente. Meu coração não se cansa de cantar, pense no orgulho, eu sou da Paraíba. Rede Paraíba de Comunicação, nossa força é nossa gente. Repórter CBN.
Terça-feira, 1º de abril de 2025. Está em 2-1 o placar do julgamento na segunda turma do Supremo para manter a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Edson Fachin divergiu do relator e também do colega Gilmar Mendes. A análise do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques têm até sexta-feira para apresentar o voto. Integrantes do partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tentam convencê-lo a desistir do lançamento da pré-candidatura. O evento está marcado para sexta-feira, na Bahia. Uma pessoa do União Brasil disse à CBN que Caiado não tem o apoio da legenda e quer garantir isso de fora para dentro, sem apelo popular suficiente. O governo dos Estados Unidos divulgou um relatório com um resumo das práticas tarifárias de uma série de países. 6 das 400 páginas do documento foram dedicadas ao Brasil. O país é apresentado pelos americanos como uma economia que impõe taxas relativamente altas sobre importações de uma grande variedade de setores, incluindo itens como automóveis, autopeças, tecnologia da informação, produtos eletrônicos, têxteis, químicos e plásticos, além de máquinas industriais e aço. O relatório atribui à tarifa de 18% o fim do comércio de etanol entre os dois países. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump considera anunciar amanhã um conjunto de tarifas mais agressivas que as taxas sugeridas nos dias anteriores. Uma proposta de tarifa de 20% para todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos estaria sobre a mesa. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de HNSN Redditor. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 10h07, estamos de volta com o CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, você que está comentando, mandando mensagem pra gente, tanto no WhatsApp quanto lá no chat do YouTube. Se você está chegando agora, nosso WhatsApp é o 981324088. Quero deixar um abraço para quem está mandando mensagem lá no YouTube, o José Soares desejando bom dia. Tem também o Antônio, em sintonia lá dos bancários, um abraço para você. A Eliana Alves também chegando por aqui, dizendo que está sempre antenada com a gente e lamentando, claro, esse acidente gravíssimo que trouxemos lá no início do programa, envolvendo um ônibus escolar que aconteceu na PB 077, entre Pilões e Gurinhém, estudantes que estavam indo para Guarabira, adolescentes, crianças, 2 estudantes morreram, vários ficaram feridos, inclusive um estudante que teve parte do braço, da mão amputada e foi transferida aqui para João Pessoa. Um caso muito grave, muito sério que a gente está acompanhando. Tem também o Ian Oliveira dizendo bom dia, Caio. Também estamos sintonizados na CBN Paraíba, aqui direto do Rio de Janeiro. Ian, um abraço para você, muito obrigado, tá? Anderson falou o seguinte: Caio está propondo a coisa que os políticos mais odeiam, possibilidade de diminuir tributação. A gente falava sobre o ICMS, que está ficando mais caro a partir de hoje, e entrevistamos o secretário da Fazenda para falar por que a Paraíba está aumentando esse imposto, né? Marcos Rodrigues também chegando por aqui, dizendo hoje eu estou assistindo pelo YouTube. Obrigado, Marcos. Abraço. E aí vou lá para o nosso WhatsApp. O Gustavo Rocha, que chegou logo cedo para conversar com a gente. Tem também mais um ouvinte aqui. Vê se eu acho aqui o nome dele, tá? Para a gente trazer. Fábio. Pronto, achei aqui. O Fábio disse o seguinte: Caio, bom dia. Queria fazer uma reclamação da linha 510, bairro do Bessa.
ônibus sujo e muitas vezes a janela dura para abrir. Uma vergonha, a gente paga uma passagem tão cara para ser maltratado desse jeito. E aí a gente consegue ver, né, nesse comentário do Fábio, que não é um problema isolado, porque alguns ouvintes têm reclamado de outros pontos aqui de João Pessoa. O pessoal reclama muito daquele trecho ali da Penha, outros têm reclamado Distrito Industrial, né? O Tony sempre manda aqui falando desse trecho. Tem também nossos ouvintes que reclamam dos ônibus no bairro dos IPs. E agora tem ouvinte reclamando no bairro do Bessa. Ônibus sujo e sem conseguir abrir a janela. O que é que tá faltando, gente? Né? Para resolver a situação do transporte público em João Pessoa. É algo que se renova, né? A prefeitura vem mostrando aí ônibus novos que têm chegado, mas não dá conta. Não dá conta. Tem que ser mais. Tem que ser muito mais. Afinal, foi promessa de campanha lá no primeiro mandato de que os ônibus seriam renovados, que teriam ar-condicionado, que teriam Wi-Fi, e a gente tem visto isso a passos muito lentos. Quem anda todos os dias sabe como o serviço é ruim, né? Então fica aí mais um pedido para o Cintur, para as empresas, precisam melhorar, e a prefeitura, por ser uma concessão, precisa cobrar, né? Precisa pensar em formas para melhorar essa situação. Tem também nosso ouvinte Nor, lá do Valentina. Bom dia, Caio Ismael. Nesse exato momento, um caminhão de combustível tombou em Cacimba de Dentro. Ele mandou isso aqui pertinho das 9 da manhã. A gente vai acompanhar esse caso, tá? Um abraço para Irene também, para o Matheus Gadelha, que disse que a vinheta lá no início do programa, que o Luciano Cabral colocou ali do Dia da Mentira, ele colocou uma vinheta com Carla Visani e o pessoal caiu aqui nessa brincadeira dele. Lu também, bom dia, Caio, Deus te abençoe. E não é mentira. Coisa boa, Lu, Deus te abençoe também, muito obrigado, tá? Eliana, bom dia, Caio. Maravilhoso. Também passei um susto danado quando me separei e disseram que meu ex estava em São Paulo me procurando. Que susto. Foi a mentira do Dia da Mentira, né? Quem mais chegando para falar aqui com a gente, falar do Dia da Mentira, é o Mário Nikin. Bom dia, as obras da prefeitura são a pegadinha ou falta de ir. Falaram das obras perto do HU, que seria inaugurado em março. Falas do governador. A obra do Viaduto do Cristo nem se fala mais. A obra da Avenida Ailton Sotomayor, em 4 de dezembro. Hoje eu destaco eles, os políticos, do Dia da Mentira, tá falando aí. Obrigado, Mário, um abraço. Zulu Neves. Meu dia mais divertido no 1º de abril foi quando avisei aos meus amigos que iria me mudar para João Pessoa. Mal sabiam eles que era verdade. Olha, coisa boa, veio do Rio de Janeiro e tá aqui morando, né, Zulu? Um abraço para você. Um abraço também para o Pedro Silva, que tá chegando por aqui também. Ele disse, Caio, bom dia. Quando acho que as coisas estão ruins, os políticos aproveitam para piorar. Como o rapaz falou, Jefferson, nós, pequenos empreendedores, sofremos muito com ICMS caro, né? Que geralmente sofre quem compra produtos de fora, né? Porque muitos comerciantes também têm reclamado que está mais barato comprar fora do que aqui as pessoas acabam comprando fora. Nosso grande questionamento para o secretário da Fazenda, quando ele estava aqui na entrevista, foi por que então não se barateia, não se diminui, né, o que é cobrado para os comerciantes locais, no lugar de aumentar para quem vende ou quem compra de fora, porque aí a população acaba sofrendo de todo jeito, né? Quem mais aqui participando com a gente? Um abraço para o Dimitri Luna, também para Marides Dias, que disse, Caio, CBN vem comigo para academia, mandou uma foto ali, correndo na esteira e ouvindo a CBN, coisa boa, viu? Quem mais? Tem o Soares aqui também participando com a gente, um abraço para você, Soares. Um abraço também para o João, dizendo bom dia, saúde para todos. O Jorge Gorgonho também participando aqui, disse que mora em João Pessoa desde os anos 80 e que desde aquela época já se reclamava do transporte público. O problema é falta de concorrência, só tem um grupo empresarial. Obrigado, tá? Um abraço para você. Alessandro Garrido mandou foto ali da entrada do HU, disse que o estacionamento para o ambulatório tá um caos, cheio de buracos. Rafael Jaburu também chegando aqui, desejando feliz dia. E aí ele fala feliz dia de um político, né? Fala feliz dia do Bolsonaro, por ser dia da mentira. Tá aqui a opinião dele, né? Obrigado, Rafael. Um abraço para você.
Ricardo Montanha, bom dia a todos da CBN. Essa reclamação feita há pouco sobre a linha 510 é real. Os ônibus dessa linha são sempre sujos. A única coisa que se salva são os motoristas, que são altamente educados. Saúde e paz para você todos da CBN. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Jefferson também chegando aqui, mandou uma foto nos assistindo, nos ouvindo, na verdade, né? Na 101.7. Outro que mandou uma foto também com o rádio ligado na 101.7 foi o nosso amigo Vando. O Alex Araújo também chegando por aqui, mandou uma foto minha e perguntou, cadê? Já tomou um cafezinho na xícara de vaquinha? Já mudei a xícara, viu? Ganhei uma xícara com minha foto de um ouvinte, a Tereza, e aí eu troquei. A da vaquinha foi guardada e eu uso agora essa outra xícara, tá? Obrigado, Alex, já tomei café hoje. O André Luiz também participando com a gente, dizendo, bom dia, Caio, a prefeitura tá de férias. Por que motivo? Me diz aí, você tentou algum serviço e não conseguiu? Me explica que a gente vai atrás de uma resposta. Tem um áudio de um ouvinte nosso também, aqui pra gente comentar, que é o Antônio. O Antônio tá aqui com a gente para comentar, né, trazer uma opinião dele sobre um empréstimo consignado do governo federal. Vamos ouvir o que ele disse. Enquanto a gente consegue colocar esse áudio aqui do Antônio, quero registrar também a participação da Irineide, que tá chegando por aqui. Irineide, um abraço pra você, tá? A gente já tem esse áudio aí, Luciano? Então vamos ouvir o que é que o Antônio tá dizendo. Bom dia, Caio. Bom dia a todos da Rádio CBN. É só um desabafo, Caio, em relação ao governo federal. Você vê que o governo federal lançou uma medida aí desse empréstimo consignado. Muita gente fala mal, né, que vai comprometer a renda. Mas o que me deixa mais impressionado ou é a falta de verdade ou é a organização do governo. Porque, para você ter uma ideia, minha irmã teve 3 propostas da Caixa Econômica Federal, chega na Caixa da score baixo. Vários outros bancos falam que não mandou solicitação. Aí você vai no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho não sabe passar informação, diz que é uma instabilidade. E você vê que o governo lançou uma medida para tentar melhorar, mas o povo brasileiro está vendo de outra forma, que não está funcionando. Um empréstimo que os bancos não têm risco, mas que passa pela análise de crédito. E assim, eu não vejo muito a mídia bater em cima disso. O governo fala uma coisa, mas a realidade é uma totalmente diferente, né? Só um desabafo aí a todos, bom dia. E acredito que alguns ouvintes têm esse mesmo problema, né? Se vocês pudessem trazer algum especialista, alguém do governo, alguma pessoa que possa fazer essa ponte aí para melhorar isso para todos, seria bom. Bom dia. Obrigado, Antônio, pela sua participação, fazendo desabafo aí sobre o empréstimo consignado. E, claro, a gente já falou sobre esse tema, mas vamos trazer, sim, um especialista para tirar dúvidas para você. 981324088, participa comigo, a gente vai seguindo agora com política, tá? Tem política, tem giro de notícias e daqui a pouco eu converso mais com os nossos ouvintes. Tô aqui com o Felipe Nunes, então, para a gente falar sobre a agenda de um ministro. O ministro está aqui na Paraíba e Felipe Nunes tem essas informações para a gente. Caio, o ministro das Cidades, Jader Filho, entrega 2 residenciais hoje aqui em João Pessoa. São residenciais com 247 novas moradias no programa Minha Casa Minha Vida. Na solenidade também serão anunciados novos investimentos em habitação social, de acordo com o governo federal. Esses empreendimentos, que serão entregues daqui a pouco, fazem parte aí da linha do programa habitacional, que é financiada pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, com taxas de juros mais baixas do que as do mercado. Ao todo, o governo federal afirmou que os investimentos são de 6 milhões nas obras entregues nesta etapa aqui em João Pessoa. A gente lembra que a agenda do ministro na capital conta com a presença do governador João Azevedo. A primeira entrega será daqui a pouco às 10h30 do residencial Vila Jardim Residence Clube 4, em Gramame. São 192 apartamentos com varanda, o investimento de
R$28.600.000. Já a segunda entrega do governo será o residencial Vista da Colina Fino, que acontecerá às 11h30 também em Gramame. O módulo 1 do empreendimento é composto por 55 apartamentos, divididos em 2 blocos, um deles com 28 unidades e o outro com 27. Além dessas moradias, o ministro vai assinar uma autorização para o início de obras de outras 544 unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e mais 412 moradias do Minha Casa Minha Vida Rural. Daqui a pouco, nosso repórter Herbert Araújo, que acompanha essa agenda do ministro Jarder Filho, vai entrar ao vivo com informações do que acontece lá no local da solenidade, viu, Caio? Felipe, rapidinho. Nessa agenda do ministro das cidades, Jarder Filho, a gente sempre questiona muito aqui essas agendas de ministérios, de ministros que visitam a Paraíba, da necessidade de apresentação de resultados, de entregas e também, ou pelo menos, perspectivas de projetos futuros. Essa agenda de hoje é um exemplo de que resultados estão sendo entregues, 247 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, e também está sendo deixada a semente para a construção ou para uma entrega futura, que é a ordem de serviço para 956 novas moradias aqui na Paraíba, um número significativo que demonstra a reativação de um programa muito importante, que é o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que ajuda a pessoas que não têm moradia, mas também contribui com a economia dos estados e dos municípios, porque impulsiona a construção civil. Um programa que foi iniciado nos governos do PT, meio que passou um período ali de quase suspensão naquele período de transição entre os governos de Michel Temer e do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora está sendo retomado também como, mais uma vez, uma plataforma do governo federal do presidente Lula, e aí, independentemente da cor partidária, é algo que precisa continuar como política de Estado. Seja um governo de direita, de esquerda, de centro, o Minha Casa Minha Vida é algo importante porque faz com que as pessoas que não têm condições de comprar um imóvel, né, nas condições convencionais, junto às instituições financeiras, possam adquirir esses imóveis e, ao mesmo tempo, impulsiona algo que é fundamental para a economia do país, que é a construção civil, que gera milhares e milhares de empregos, que impulsiona e faz com que a economia tenha uma maior pujança. Agora são 10h21. Giro de notícias. Uma mulher esfaqueou o ex-marido no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Segundo a polícia, ela teria cometido esse crime para se defender de uma agressão. Quem explica essa história pra gente é Antônio Vieira. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Um crime que chamou a atenção nas notícias policiais de ontem para hoje aconteceu ontem à noite no bairro dos Bancários. A polícia foi chamada sob a denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida dentro do próprio apartamento. Chegando ao local, os policiais encontraram o cenário da violência e as informações foram de que essa mulher foi agredida pelo ex-marido. Informações que chegaram à polícia foram de que esse homem, de 21 anos, motorista por aplicativo, morador de Pernambuco, veio a João Pessoa deixar a filha do casal. E a agressão se deu depois que ele invadiu o apartamento, começando uma confusão, uma briga com a ex-companheira, e nesse momento ele tentou a enforcar com esganadura. A mãe da mulher tentou intervir, foi empurrada e a mulher conseguiu pegar uma faca e golpear esse homem. Ele foi atingido por 2 golpes, um no braço, outro na barriga, e depois conseguiu fugir do local. A polícia chegou, levou a mulher para a delegacia e, momentos depois, as informações são de que esse homem teria aparecido na delegacia, todo ferido, se entregando, e lá na delegacia, constatados os ferimentos, ele teve que ser levado para o hospital de emergência e trauma, onde passou por cirurgia
e, segundo as informações, ele segue em estado regular, estável, na enfermaria, sob custódia da polícia. O tenente Pereira deu mais detalhes sobre toda essa situação. Vamos ouvir. Uma mulher estava sendo agredida pelo seu ex-companheiro. Os policiais, ao chegar no local, encontrou a vítima, que relatou que o seu ex-companheiro invadiu o prédio e o apartamento que ela mora, a ameaçou de morte e que sofreu agressões físicas desse homem. Também relatou que o agressor tentou raspar seu cabelo com uma máquina de cortar cabelo. Segundo as informações coletadas pelas nossas equipes, tendo em vista as agressões sofridas, a vítima se apoderou de uma faca de mesa e passou a golpear o acusado. Ao tentar sufocar a vítima de forma asfixiante no pescoço, o homem foi ferido a faca no abdômen e no ombro. O acusado, bastante ferido, evadiu-se do local. A vítima foi encaminhada para a delegacia da mulher, onde foi ouvida e prestou esclarecimento, seu depoimento. Minutos depois, o homem foi abordado nas proximidades da delegacia da mulher, onde recebeu voz de prisão, foi conduzido ao hospital do trauma para o atendimento emergencial hospitalar, onde permanece sob a custódia da polícia. A posteriori, será conduzido e apresentado na Delegacia Especializada da Mulher para os procedimentos legais e cabíveis. Agora a polícia investiga todo o contexto desse crime e esse homem segue custodiado no Hospital de Trauma da capital. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. E a polícia prendeu um homem suspeito de matar 2 mulheres em Cajazeiras, no Sertão. Esse crime foi no dia 2 de março, nós inclusive falamos sobre isso aqui. As vítimas eram a companheira dele, a mulher dele e a madrasta dela. O suspeito é Gabriel de Freitas, que se entregou ontem num posto da PRF de Cajazeiras. A delegada Valdenice Leite falou sobre esse assunto aqui para a CBN. O investigado Gabriel de Freitas, enquanto teria comparecido daquele posto de fiscalização rodoviário com o intuito de se apresentar, já que existia em desfavor do mesmo um mandado de prisão preventivo em seu desfavor, considerando que ele teria sido investigado e acusado de ter praticado um duplo homicídio nesta cidade de Cajazeiras no dia 2 de março de 2025. A pessoa de Gabriel teria ceifado a vida de sua companheira Laiane dos Santos e da sua madrasta Natalícia dos Santos. Esse fato ocorreu na zona rural de Cajazeiras e após o evento o Gabriel se evadiu. Foram feitas várias diligências no sentido de localizar, já que ele era caçador e, segundo os informes, estaria escondido na zona rural. O Gabriel, diante dessas investidas policiais, resolveu se apresentar à PRF. Imediatamente, uma equipe se deslocou ao posto da Polícia Rodoviária, onde foi conduzida à central de polícia para os procedimentos legais e será encaminhado para a audiência de custódia. Agora são 10 horas e 27 minutos, mudar completamente de assunto para falar que a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 está disponível para os contribuintes a partir de hoje. Então, para falar sobre isso, nós conversamos com o contador Vinícius de Moraes. Vinícius, seja bem-vindo. Bom dia, Caio. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sempre uma satisfação participar e contribuir para os seus ouvintes, Caio. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Eu já te pergunto, o que é que tem de diferente na declaração pré-preenchida? Quem é que pode utilizar dessa ferramenta? Caio, primeiro é importante entender que a declaração de imposto de renda, ela já pode ser enviada desde o dia 17 de março. Então, foi no dia que iniciou o preenchimento e a entrega da sua declaração de imposto de renda. A diferença é que a Receita só liberou o modelo pré-preenchido na data de hoje, né? E o que é que acontece com a declaração pré-preenchida? É o mesmo modelo de declaração, porém ela já vem com algumas informações que já constam na base da Receita, né? Já consta na base de dados da Receita Federal. Então, o que é que nós recomendamos? É que os contribuintes utilizem essa modalidade. Para que você possa utilizar essa modalidade, você tem que ter o seu acesso do gov.br no modelo ouro, né, na confiabilidade ouro, porque a partir do momento que você importa os teus dados e recupera através da pré-preenchida, vai trazer informações importantíssimas, como rendimento, como os saldos de bancos, como contas bancárias,
como criptomoedas, como fundo de investimento, enfim. Vai trazer informações que já constam na base da Receita. Então, é importante também ressaltar que mais de 5 milhões já entregaram declarações sem utilizar o modelo. Porém, a gente alerta que é muito perigoso você entregar uma declaração sem utilizar a pré-preenchida, porque termina você esquecendo algum documento, e aí ou você pode vir a cair na malha fina, ou você levar um prejuízo numa base de tributação. Quem declara na pré-preenchida ainda consegue receber no primeiro lote restituição? Caio, é complicado a gente afirmar isso porque não existe uma regra de lote. Por exemplo, entregou até hoje, está no primeiro lote. Não. Esse lote é como se fosse um balde que vai enchendo, ou seja, se as restituições, por exemplo, forem muito altas, de acordo com o planejamento estratégico do governo da Receita Federal, os 5 primeiros dias já saiu, estourou o primeiro lote. Então não existe uma regra de dizer, enviando hoje você está no primeiro lote. Pode ser que o primeiro lote já tenha terminado na primeira semana e já foi estourado, vamos dizer assim, o limite de receita e de caixa para poder restituir. Então não existe uma regra de dizer quem transmitiu até o dia de hoje está no primeiro, quem transmitir até o final do mês está no segundo. Não existe essa regra. O importante é que aqueles contribuintes que querem ter acesso a uma possível restituição, que entregue logo nos primeiros dias. Com a liberação da pré-preenchida hoje, tá? Corre quanto tempo, junta essa documentação, transmite, mas, Caio, muito importante, nossa equipe está monitorando e está encontrando diversos erros. Como assim erros? Um contribuinte que teve um rendimento, mas na pré-preenchida não puxou, ou puxou, mas puxou um valor divergente. É importante que o ouvinte que está nos escutando agora, os ouvintes da CBN, entenda que não é a obrigação da Receita Federal informar os valores. Então, ela te antecipa dados, mas é a obrigação sua conferir e transmitir a declaração pré-preenchida de forma correta. E a declaração pode ser feita até quando, Vinícius? O prazo final para a declaração de imposto de renda até o dia 30 de maio, tá? Onde os contribuintes não cumprindo esse prazo, pode sim receber a multa, né? Que pode iniciar desde em torno ali R$ 165 até 20% do imposto devido. Então, há tempo suficiente, Caio, é juntar a documentação. Mais uma vez, eu oriento que a declaração de imposto de renda é uma declaração que é enviada apenas uma vez no ano, então vale muito se dedicar na reunião dessa documentação, utilizar as informações como um planejamento financeiro da sua família, de patrimônio também, mas não economize. Se for preciso, contrate um contador, que é um profissional especialista nesse modelo de declaração. Existe também projetos de instituições financeiras que dá esse suporte, essa orientação gratuita. Então, assim, não brinquem com essa declaração. Nós estamos tendo situações que, por conta de coisa besta, termina gerando um prejuízo gigante de 10, 20, 30, 50 mil reais, quando o contribuinte não acompanha esse processamento, esse cuidado e atende uma possível malha fina. Contador Vinícius de Moraes, muito obrigado pelas suas informações, pelas dicas aqui para os nossos ouvintes. Um ótimo dia para você. Obrigado, Caio. Sempre uma alegria participar do seu programa. Agora são 10h32, aquela pausa rápida para as notícias nacionais e voltamos já já com outras notícias para você. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. O mercado financeiro aguarda o detalhamento das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump. O líder americano prometeu anunciar as taxas amanhã. Ele deve explicar como vai funcionar o processo com cada parceiro comercial dos Estados Unidos.
O Brasil é o 6º país que mais tributa as importações americanas. A informação faz parte de um levantamento da agência de notícias Reuters. A Índia aparece no topo da lista. Hoje, o Senado brasileiro deve votar um projeto que cria a Lei de Reciprocidade Econômica. O texto é uma tentativa de responder às medidas de Trump. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em leve queda de 0,07% aos 130.163 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,41%, negociado a R$ 5,72. O euro vale R$ 6,17, elevação de 0,17%. Uma banana foi arremessada na direção do banco de reservas das jogadoras do esporte durante o jogo do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Internacional em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Clube do Recife classificou a atitude como covarde e registrou o boletim de ocorrência. O Internacional informou que já identificou o responsável e tomará as medidas cabíveis. A CBF pediu à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apuração rigorosa dos fatos. O jogo terminou empatado por 2-2. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Redditor. Precisão no cuidar. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci, tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Redditor. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. São 10h37. Vamos falar de festa de São João, porque a Prefeitura de Campina Grande lançou ontem a programação de São João para esse ano. O maior São João do mundo acontecerá de 30 de maio a 6 de julho. O lançamento para esse evento aconteceu ali num evento fechado para convidados, né, no Parque do Povo, na pirâmide do Parque do Povo. Em 2025, o São João de Campina terá 38 dias de duração, o que totaliza 5 dias a mais que o ano anterior. Presta atenção nas atrações que vão estar presentes no palco esse ano, tá? Luan Santana, Flávio José, João Gomes, Jorge Mateus, Alok, Alceu Valença, Elba Ramalho, Priscila Sena, Mari Fernandes, entre outros nomes famosíssimos da nossa cultura popular também. Além da programação oficial, o layout da festa também foi divulgado. Esse espaço, que ampliado desde o ano passado, possibilita que mais de 28% na capacidade do público seja aumentada, né? E o espaço total é de 40 mil metros quadrados. E aí, Caio, eu quero ver exatamente que dia vai ter cada artista,
quais são, né? Já que são 38 dias de festa, é muita gente, não dá para eu ler toda a programação aqui, né? Mas você encontra detalhada essa programação no portal G1 Paraíba, muito simples, é só entrar lá, g1.globo.com/pb. E outra informação para você que é estudante, tá? Terminou ontem a validade da carteirinha, aquele documento que os estudantes usam de 2024. Em João Pessoa, um dos pontos de atendimento para fazer essa carteira fica no térreo do Shopping Tambiá. O novo documento vai ser emitido após uma apresentação da declaração escolar ou matrícula, documentos pessoais e pagamento da taxa de R$ 35. A carteira de estudante garante vários benefícios: meia entrada em eventos esportivos e culturais, de lazer também em todo o país, passagem mais barata nos ônibus coletivos urbanos, intermunicipais. E, para o ano de 2025, o Procon de João Pessoa habilitou 5 entidades estudantis para emitir essa carteira. Os secundaristas, União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba e UEEP, e as universitárias, Conselho Universitário de Carteiras, DCE da Nassau, União Estadual de Estudantes e o DCE do IFPB. Agora são 10h39, a gente volta a falar sobre aquele acidente que aconteceu no início da manhã envolvendo um ônibus escolar que tombou com mais de 30 pessoas dentro. 2 estudantes morreram. Esse ônibus que tombou na PB 077 entre Pilões e Gurien. Repórter Silvia Torres está no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, porque teve estudante sendo transferido para cá e tem informação atualizada. Silvia, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN. Caio, olha, não para de chegar ambulância aqui no Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa. Ambulância não só de Guarabira, mas também de cidades vizinhas que estão dando esse suporte a Guarabira, né, que foi para onde essas vítimas desse acidente da Serra de Pilões foram levadas para o Hospital Regional de Guarabira. Dependendo da gravidade e também do trauma, essas vítimas elas foram transferidas. Então, 6, a gente obteve essa informação aqui da assessoria de imprensa do trauma, 6 foram reguladas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa. A gente também obteve informação de que uma foi para o Trauminha. Então, acaba de chegar a 5ª paciente, né, que foi transferida, o 5º paciente transferido, ou melhor, né, e entre adolescentes e jovens, né, né, que chegaram agora há pouco, e eu tive a oportunidade de conversar com um familiar que é um tio de uma menina de 18 anos que teve a mão decepada. Ela foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa. Eu enviei para aí, né, um vídeo, a gente vai passar agora o que o tio disse sobre esse acidente. Ele trouxe algumas revelações que precisam, claro, ser checadas, de que o motorista estava dirigindo esse ônibus pela primeira vez, que é um ônibus que faz o transporte escolar e que seria terceirizado esse serviço pela Prefeitura de Pilões e que costuma levar esses estudantes de Pilões até Guarabira, para a universidade, para a escola de Guarabira. Acompanhe agora o que ele disse a respeito desse acidente, o tio bastante, enfim, emocionado com tudo, né, chocado com tudo. Acompanhe agora o que ele disse. Silvia, a gente não está com esse áudio aqui ainda, né? A gente está terminando aqui de colocar ele no ar, mas só para confirmar a informação, quantas pessoas já chegaram aí ao trauma nessa manhã? Olha, 6 pessoas que estão reguladas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, né? São todos então, estudantes? Pessoas, elas já chegaram 5, a gente está aguardando a última chegar, né? Algumas com braços imobilizados, né? Com bastante escoriações nas costas, no rosto, né? Essa menina de 18 anos que teve a mão decepada nesse acidente, um acidente gravíssimo na Serra de Pilões, envolvendo um transporte escolar, um ônibus escolar, que tombou na descida da serra, né? Silvia, Entre Pilões e Coitegi. A gente tem agora o áudio desse tio dessa menina que acabou perdendo a mão nesse acidente. Vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos acompanhar. É novato, ele não conhece a linha direito, o novo contratado e o ônibus não tinha possibilidade de radar, irresponsabilidade da prefeitura. Quem está falando aqui é o tio de Ana Luísa. Bora que uma pessoa sei de tudo.
Entendeu? Me conta uma coisa, o que é que você soube do acidente? Assim, foi de que horas que saiu o ônibus? Saiu de onde? De Pilões? Saiu de Pilões. Tava indo pra onde? Pra Guarabira. E a Luísa reclamava sobre motoristas imprudentes? algo assim? Reclamou, a Luísa falou com o motorista pra ele não correr demais, porque ele ia correndo demais. Correndo demais. E aí, como é que fica a situação da família agora? É todos, né? Oprimidos. E a prefeitura, o que é que vai fazer agora com essas vítimas que perdeu a vida? A minha sobrinha perdeu a mão. E esses que perdeu os filhos? Como é que fica? Ela tá consciente? Como é que ela tá? Você que veio acompanhando ela? Minha irmã tá com ela lá dentro. Tá com ela. Ela foi pra sala de cirurgia agora. Ela contou como foi que tudo aconteceu? Foi numa curva ali em Auricuri, foi isso? Não, na Serra do Espinho, descendo na metade da serra. Metade da serra. Ela falou que o motorista falou que faltou freio. Motorista sem experiência, porque se ele tivesse experiência, ele tinha jogado para o canto da barreira. Não tinha tentado fazer as curvas, que a estrada lá é muito longa, muito grande. Já tem histórico de acidente nesse local? Tem, essa estrada lá é acostumada a acidente, virar carro. Tá aí, Silvio, a gente ouviu esse depoimento desse tio, que coisa absurda, né? De acordo com ele, é um local que acontece acidentes. Segundo ele, um motorista experiente, que os próprios estudantes estavam falando para correr menos, né? E teve esse problema aí. Claro que todas essas circunstâncias vão ser ainda estudadas e analisadas pelas autoridades responsáveis, mas é algo que as prefeituras precisam ter muita responsabilidade, porque é a vida de pessoas. Então a prefeitura está 100% responsável para a entrega a criança para a prefeitura, achando que a criança vai chegar bem em casa. Então tem sim responsabilidade a prefeitura, se foi problema mecânico, se o ônibus não estava em circunstâncias de andar, se o motorista correu demais, independente do que aconteceu, a prefeitura de Pilões tem que responder, né? É uma dor imensa, Silvia. Você vai continuar por aí apurando, acompanhando, e a qualquer momento a gente volta com você com outras informações, tá, Silvia? Muito obrigado pela sua participação. Isso, Caio. Aproveito para chamar o ouvinte para acompanhar o JPB1, que a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse trágico acidente, né, envolvendo esses estudantes que estavam saindo de Pilões e indo para Guarabira, para a universidade, para escolas de Guarabira, né, num ônibus escolar, que segundo um parente de uma das vítimas é um transporte terceirizado, né? É evidente, como você falou, tudo isso vai ser apurado e a gente deve trazer já um posicionamento da prefeitura, que provavelmente fez a contratação desse transporte, a respeito do que motivou o acidente e também do apoio aos parentes das vítimas. A gente continua por aqui, a gente vai trazer mais novidades, mais atualizações no JPB1. Obrigado, você, Silvia. Caio. Obrigado. Outra coisa que eu queria destacar para nosso ouvinte, não sei se vocês viram as imagens de que ônibus se trata, né? Aquele ônibus amarelinho que leva as crianças. Vocês já entraram no ônibus desse? Não tem cinto de segurança. É igual um ônibus de linha. Então, como é que um ônibus que leva uma criança de uma cidade para outra não tem cinto? Essas crianças foram jogadas dentro do ônibus, o ônibus tombou. Por isso a gravidade. A gente não pode andar sem cinto em carro. Se a gente for numa viagem intermunicipal, a gente também vai em ônibus com cinto. Aí como é que a gente pega um monte de criança e coloca no ônibus onde não tem cinto de segurança? Enfim, são muitas responsabilidades. Isso não acontece só com a prefeitura de Pilões. Praticamente todas as prefeituras do interior que contratam esses ônibus são ônibus assim. Então o governo do estado tem que estar de olho, tem que cobrar, e as prefeituras têm que assumir essas responsabilidades, tem que melhorar esse tratado com as crianças. A prefeitura já se posicionou, inclusive enviou uma nota aqui para a CBN, disse que é com profundo pesar que o município de Pilões lamenta esse acidente, que, claro, expressa solidariedade com as crianças, os parentes e amigos. Diz que desde os primeiros instantes a prefeita Soraya está acompanhando presencialmente esse ocorrido, o Corpo de Bombeiros SAMU também. E a nota diz o seguinte: sabemos que é um momento de angústia e também muitas perguntas. Assim como toda a população, queremos respostas sobre o que ocorreu e estamos acompanhando de perto a apuração dos fatos pelas autoridades competentes. É fundamental que tudo seja esclarecido. E aí fala do luto que a cidade está passando nesse momento. O governador João Azevedo também se pronunciou, ele publicou nas redes sociais, no perfil na rede social,
a seguinte nota: começa o dia consternado com as informações de um acidente envolvendo um ônibus escolar locado pela Prefeitura de Pilões, com confirmação de 2 óbitos. Estamos acompanhando o caso, colocando nossas equipes de segurança e saúde à total disposição. Mas quero desde já lamentar as perdas e manifestar toda a nossa solidariedade às famílias. Que Deus conforte a todos. Gente, que caso triste para a gente começar essa terça-feira, mas trazendo para você essas informações atualizadas, e vamos continuar acompanhando durante toda a programação, durante todo o dia aqui na CBN. Vamos fazer uma pausa rapidinha? A gente faz uma pausa super rápida agora e volta já já com outros assuntos para você. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de HNSN Redditor, precisão no cuidar. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN João Pessoa. Agora são 10 horas e 50 minutos e falamos nesse momento sobre a primeira semana da cultura judaica em João Pessoa, que está acontecendo aqui na nossa capital. O evento traz programação em diversos pontos da cidade. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente da Federação Israelita da Paraíba, Hugo Borges. Hugo, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para você. Olá, bom dia. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é um motivo de muita satisfação a gente estar aqui podendo ter a oportunidade de divulgar esse evento que vai ser maravilhoso. Já está sendo maravilhoso. Pois é, começou ontem, é o primeiro encontro e eu queria que você explicasse um pouco sobre a cultura judaica, né? Ela tem uma presença forte em nossas tradições e a gente às vezes nem conhece. Muito, Caio. O Nordeste, nós temos uma pesquisadora que trabalhou sobre a Inquisição, a Anita Novinsky, que ela disse que 3/5 dos portugueses que vieram para o Brasil são cristãos novos, descendentes de judeus, né, que foram forçados a se converter ao catolicismo lá em Portugal e na Espanha e vieram para cá. Então, eles eram da porta para fora, eles eram católicos, mas da porta para dentro eles eram judeus. Então, muitos dos nossos costumes, crendices, práticas do nordestino está misturada, amalgamada com a cultura judaica. Tem como a gente lembrar algumas delas? Temos sim. A boa parte delas virou inconsciente coletivo, como não apontar o dedo para as estrelas, senão dá verruga. Como a perseguição junto aos judeus estava muito forte e era uma forma da gente identificar se já estava no Shabat, que começa na noite, precisam ter 3 estrelas para ser considerado o Shabat. Então as crianças tinham o costume de sair contando as estrelas para poder saber se já tinha começado ou não. Então, você fazer isso era uma forma de estar entregando e denunciando a sua família. Então, criou-se esse consciente coletivo que, se você apontar, vai dar verruga. Então, não aponte. Não teria como falar para uma criança que estava sendo perseguida. Então, tem que fazer essa questão lúdica para não despertar outras coisas. E a primeira pode continuar. Tem mais duas bem interessantes. A questão de varrer. Muita gente tem um costume de não varrer da porta de dentro de casa para fora da rua, da porta principal. Se faz o quê? Da porta principal para o quintal, né? Essa varredura. Justamente porque nós temos uma mezuzá, que é um pergaminho sagrado que fica na porta principal, e aí a gente não pode estar varrendo, passando com sujeira por cima. Então isso virou inconsciente coletivo. Então muita gente procura naquele domingo de Ramos, coloca na porta. Isso, atrás da porta. Atrás da porta, coloca isso. Então, isso são resquícios
também com relação a isso. A parte de a pessoa quando vai visitar um ente querido, uma pessoa que faleceu, muitas vezes coloca uma pedra em cima do túmulo. Isso também é um costume judaico. Você vê muitas vezes as pessoas que se acidentam na rua, nas rodovias. Muita gente faz aquela capelinha, né, com um crucifixo e pessoas colocam pedras ali justamente para lembrar que esteve ali e lembrou daquela pessoa. Então isso é resquício judaico. E justamente toda vez que a gente vai visitar um ente querido que faleceu, a gente coloca essa pedra. Então são vários fatores. A questão de luto de 7 dias, a questão de muita gente lá, principalmente do interior, que quando uma pessoa morre, pega a água do pote e joga fora, para botar uma água limpa. Então, ou seja, são resquícios reminiscentes da cultura judaica impregnada no nordestino. E muita gente não sabe, mas a primeira sinagoga do Brasil e das Américas, aqui do lado, em Recife, né? E está aberta a visitação hoje ali na rua Bom Jesus, que trocaram até esse nome por causa justamente dessa presença católica suprimindo outras religiões, né? Exatamente. Você vê lá na quadrozinho, tem assim, antiga Rua dos Judeus, hoje Rua Bom Jesus, né? A Kahal Kadosh Tzu Israel, né, que é a sinagoga de lá, é a primeira das Américas, justamente com essa levada da Inquisição, da perseguição, e que aí os rabinos e comunidades se juntaram na Rua dos Judeus, no domínio holandês, e fundaram ali a primeira sinagoga das Américas. Tanto é que o pessoal fala que Nova York foi fundada depois da retomada de Portugal aqui no Nordeste. Os holandeses perderam o espaço e aí muitos judeus se embrenharam ao Nordeste e aqueles que tinham condições melhores foram para Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Então, essa impregnada da cultura justamente são de judeus que embrenharam-se ao sertão, preservando e mantendo essa cultura que hoje está tão latente em nosso costume, né? Estou conversando com o Hugo Borges, que é presidente da Federação Israelita da Paraíba, falando sobre a primeira semana da cultura judaica aqui em João Pessoa. Me fala um pouquinho sobre esse encontro, quem pode participar, onde é que está acontecendo, o que é que está sendo discutido nesse encontro também. Ótimo. Nós começamos, começa do dia 31, que foi ontem, até o dia 8 de abril, e 31 justamente é o marco, porque foi o edito da expulsão dos judeus da Portugal e Espanha, né? E aí foram para várias partes do mundo e muitos vieram aqui para o Brasil. Então por isso que essa data é tão importante. E essa semana, porque ela se encaixa junto com a outra festividade que nós temos, que é a Páscoa judaica e também a Páscoa cristã, né? Que estamos aqui inseridos nos dois costumes, principalmente aqui no Brasil, que tem essa cultura judaico-cristã. Então todas as pessoas podem participar. Nós tivemos ontem a audiência pública na Câmara dos Vereadores, tivemos um documentário no Cinema Pátio Altiplano, fizemos um documentário lá sobre Terras Prometidas. Hoje começa a abertura da exposição que está acontecendo agora no Hotel Globo. A exposição vai até o dia 8, certo? No dia 4, que é quinta-feira, teremos, além da exposição, teremos 3 palestras falando sobre esse período da Inquisição, período dos judeus aqui no Brasil e, em especial, os judeus atuais aqui na Paraíba e no judaísmo atual. E também teremos apresentações musicais nesse mesmo dia. E também teremos, na sexta-feira, dia 4 à noite, a Orquestra Sinfônica de João Pessoa estará fazendo uma homenagem à Semana da Cultura Judaica, que vai estar fazendo, junto com o coral aqui da Paraíba, fazendo músicas alusivas ao povo judeu. E termina no dia 8 no Ilhatec, uma palestra com o presidente da Confederação Industrial Brasil-Israel, o RIC, que ele vai estar trazendo aí inovações e tecnologias entre os dois países em intercâmbio Brasil e Israel. Muita coisa boa. Vai ser no Ilhatec, o encerramento da semana no dia 8. Todos esses eventos são abertos ao público. A pessoa pode ir de forma franca, podem ir lá nos prestigiar. Será uma honra recebê-los a todos, porque vocês vão se sentir identificados com a particularidade da nossa cultura. Quem quiser mais informações, tem algum Instagram, algo para entrar em contato com vocês? Temos sim, nós temos 2 Instagrams. O primeiro que é a Federação Israelita da Paraíba, onde nós temos a instituição fixa. E também nós temos um Instagram que foi criado, Semana da Cultura Judaica, justamente para tratar especificamente sobre essa semana.
Perfeito, quero agradecer demais a participação do Hugo Borges, presidente da Federação Israelita na Paraíba, falando sobre esse encontro, que é a primeira semana da cultura judaica aqui no nosso município. É muito importante a gente celebrar a diversidade da nossa cultura e das religiões que estão presentes aqui no nosso estado. Então há sempre espaço aqui na CBN para a gente celebrar isso. Hugo, muito obrigado e um bom dia para você. Muito bom dia a todos, muitíssimo obrigado. Agora são 10h58, antes de seguir com as notícias nacionais, eu quero falar para você de trânsito, tá? Porque desde cedo, na verdade desde ontem, a gente está registrando esse trânsito bem complicado ali na BR-230, próximo ao viaduto do Geisel, né? Nesse momento, um ouvinte nosso mandou aqui, que foi o José Carlos, dizendo: Caio, bom dia, não é acidente não, porque ontem a gente pensou que seria um acidente. Ele fala: trânsito horrível no mesmo lugar, viaduto do Geisel sendo finalizado com interdições na via. Aí ele diz: cuidado e muita atenção nesse trecho, tá? Você que está passando aí, é entre o viaduto do Geisel e o do Cristo, onde está sendo construído o viaduto de Água Fria. Nosso ouvinte está falando que o trânsito está lento nesse trecho, então tá aí essa informação para você, nosso ouvinte. São 10h59, daqui a pouco eu volto, porque tem muita mensagem de ouvinte por aqui, claro, quero registrar todos vocês. Eu tenho tempo? Luciano Cabral está dizendo que eu tenho tempo, então vou aproveitar enquanto Juliana Bandeira está aqui. Ju já senta aqui na minha frente também, para a gente já vai conversando com os nossos ouvintes. Já ela fala de esporte, ó. Eliana dizendo: Caio, parabéns, querido, sem medo de falar, isso é jornalismo de verdade. O melhor momento desse programa é sua interação com os ouvintes, levanta o astral da gente, com certeza. Coisa boa, Eliana. Então, ó, levantando o astral de vocês mais uma vez aqui com essa interação. Um abração para você, tá? Oduvaldo, bom dia, Caio, a todos que fazem CBN Paraíba. O que se encaixa muito bem nesse 1º de abril é o artigo 5º da Constituição Federal, porque ainda nos falta saúde, segurança e boa educação desde 1988. É verdade, viu, Oduvaldo? Obrigado pela sua participação. O Jânio Lutero também aqui, já mandando a participação dele, dizendo que está apesar de não registrar sempre minha audiência diariamente, estou sempre ouvindo a Rede Paraíba de Comunicação, seja no rádio e na TV. E aí parabenizou a matéria vinculada no JPB sobre multas de trânsito com direito à enquete, ó. Esse assunto aí, Jane, a gente começou aqui na CBN, viu? Fez um levantamento aqui das multas, o pessoal na TV deu continuidade também falando sobre isso, tá? E hoje ele fala o seguinte: bom dia, Caio. Sempre na audiência da Rede Paraíba de Comunicação, quero fazer um apelo ao setor responsável da Prefeitura para dar uma atenção à integração do Valentina. Os banheiros estão com torneiras quebradas, sem identificação se é masculino ou feminino, piso tátil descolando, entre outros reparos necessários. Vale ressaltar a falta de cuidado por parte de algumas pessoas que usam, depredando o patrimônio público. Lamentável. Tá aí o Lutero, lá do Valentina. Ó, Prefeitura de João Pessoa tem que dar uma organizada ali na integração do Valentina, né? Está tudo, como o nosso ouvinte está falando, faltando água, banheiro quebrado, sem identificação. É preciso fazer reparos. Porém, a população que utiliza a integração do Valentina precisa ter educação, né? Não são todos, mas se isso está acontecendo é porque o pessoal está quebrando, o pessoal está depredando sem se importar com o outro. Então é preciso ser uma via de mão dupla, porque senão a prefeitura vai ter que fazer reparo todo fim de semana, né? Então tem que ser isso aí. Já eu volto então para conversar com mais ouvintes, porque o repórter CBN está nos chamando, Juliana Bandeira também está aqui na minha frente, então o programa vai seguindo até o meio-dia. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. A confiança empresarial brasileira recuou para o nível mais baixo desde novembro de 2023. O indicador da Fundação Getúlio Vargas caiu 0,6 ponto em março e fechou o mês em 94 pontos. Houve sinais de recuperação no nível de atividade em 3 dos 4 grandes setores econômicos pesquisados. As expectativas para os próximos meses, no entanto, mantêm a trajetória negativa iniciada em novembro. De acordo com a FGV, um fator que suaviza o pessimismo para o restante do ano é a sustentação das contratações.
A Polícia Civil faz uma operação contra 10 palmeirenses da Mancha Alviverde suspeitos de envolvimento na emboscada contra cruzeirenses da Máfia Azul em outubro. Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas. O ataque aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Maidiporã, na região metropolitana de São Paulo. A Justiça emitiu 10 ordens de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Até dezembro, a Justiça havia tornado 20 torcedores da Mancha réus no processo. 16 estavam presos e 4 eram procurados pela polícia. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, e o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca devem conversar oficialmente nesta semana. Segundo o Financial Times, o presidente Donald Trump já afirmou diversas vezes que controlar a Groenlândia é crucial para a segurança americana. A ilha é atualmente um território autônomo da Dinamarca. A reunião deve ocorrer à margem de um encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Bruxelas, marcado para quinta. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira hora do CBN João Pessoa. Você que está chegando agora, fica à vontade, aumenta o volume do rádio e fica comigo que até o meio-dia te atualizo do que acontece aqui na Paraíba. E você que já está comigo desde cedo, muito obrigado, tá? Pela companhia sempre. Adoro passar amanhã com você. Participa aí comigo, manda sua mensagem nesse dia 1º de abril de 2025. 981324088 é o nosso WhatsApp e você pode mandar mensagem também lá no chat da nossa transmissão pelo YouTube. Desde cedo a gente está acompanhando vários casos aqui no CBN João Pessoa. Você que está chegando agora, para se atualizar, aconteceu um acidente gravíssimo na PB 077 que liga Pilões a Gurien. Esse ônibus escolar que estava levando estudantes, mais de 30 pessoas dentro desse ônibus. 2 estudantes morreram. Uma também aluna teve a mão decepada e foi trazida aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Nós ouvimos, inclusive, o tio dela muito revoltado com essa situação, né? E tantos outros pais que perderam seus filhos ou os filhos estão machucados por causa desse acidente. São 6 pessoas que estão aqui no Hospital de Trauma da capital e diversos que estão no Hospital de Pilões. A prefeitura já se pronunciou, o governador também já se pronunciou. Eu queria até fazer uma correção, né? Porque eu falei que o ônibus que aconteceu esse acidente, pela imagem que eu tinha visto, pensei que eram aqueles ônibus amarelos que faziam esse transporte, que não tinha cinto de segurança, mas a gente deu uma olhada na imagem, não. Era realmente um ônibus amarelo, mas era um ônibus de linha que faz essas viagens intermunicipais. Se tinha cinto de segurança ou se não tinha, é uma informação que não tenho como afirmar nesse momento, mas é algo que as investigações vão trazer, né? Se o ônibus estava apto para fazer essa viagem, se os reparos, né, mecânicos haviam sido feitos, se o motorista era habilitado para tal função, se era um motorista experiente ou não, se o tio da menina estava em alta velocidade. São perguntas que só a perícia mais concreta vai conseguir trazer para a gente. Bem, antes de seguir com o momento do esporte aqui, eu quero falar com você, ouvinte, né? Deixar um abração para todo mundo que está participando. Tem o Marcos Rodrigues participando aqui com a gente. Ele fala o seguinte: as vans escolares passam por um rigoroso critério para rodar. O motorista dessa van também paga e passa por diversos processos para dirigir a van. Na prefeitura, pega qualquer um e sacode para dirigir. Tá aqui o Marcos falando um pouco sobre isso, né? O Odivaldo disse o seguinte: se foi isso mesmo que ocorreu,
Alunos e alunas pediram para reduzir a velocidade, mesmo assim o motorista não reduziu, é muito grave. Imagina só um pai e uma mãe que não vai mais ver o filho ou o filho chegar em casa. É muito triste mesmo, porque a responsabilidade, você entrega ali na responsabilidade da prefeitura, né? A prefeitura pega o seu filho e é muito, meu Deus, eu não consigo nem imaginar a dor que essa família ou essas famílias estão sentindo nesse momento. Um abraço também para a Rebeca, que está comentando lá no YouTube, a Ruberlândia também participando, o Josué participando também, né, com a gente, tem a Ana, né? O Josué até pergunta aqui, é verdade que no judaísmo Jesus é visto como um falso profeta ou não Messias? Ele fala, ressalto que minha pergunta não é para polemizar, só busca de conhecimento de uma fonte mais segura. Agradeço se buscar essa informação. Josué, vou procurar, não posso dar essa informação com precisão para você, mas o pouco que sei é que não vê Jesus como um Messias, vê ele como um profeta, né? Não vê ele como Messias que o catolicismo vê, o cristianismo vê como um profeta. É a informação mais precisa que eu consigo te dar. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá para o WhatsApp, porque também tem muita gente chegando por lá, e aí eu não posso deixar de registrar a participação de todos vocês. Quero agradecer ao Gilvan, que mandou áudio aqui pra gente. Gilvan, vou ouvir seu áudio já e comento, tá? Tem também, quem mais chegando por aqui? Vamos lá, pra gente não deixar de registrar ninguém. O Jô Paiva mandou uma foto aqui, ouvindo a 101.7, disse, bom dia, Caio Ismael, sempre ligado na rádio que toca notícia. E não é mentira não, é verdade. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e nos livre de tantas mentiras. Que não é só hoje, no dia 1º de abril, os políticos são os que mais mentem, tá? Aqui o Jô falando sobre isso. Obrigado, tá? Rafael Jaburu também participando com a gente. Tem também a Maria de Lourdes, que conversou aqui com a gente, fez uma denúncia e vou trazer já, tá, Maria de Lourdes? Muito obrigado pela sua participação. O José Carlos, como já citei. Tem também o Fernando Ricardo disse o seguinte, bom dia, Caio. Mais um ano, o maior São João do mundo não prioriza atrações do legítimo forró. Essas atrações como sertanejo, funk, deveriam ficar para outra ocasião. Deveríamos ter um São João só com forró. Os turistas querem ver nossa cultura. Dessa forma, vai desconfigurando uma festa única. Muito obrigado, Fernando. Eu concordo com você. Tem gente que discorda, que acha que para uma festa dessa funcionar, são 38 dias, tem espaço para todo mundo. Mas acho que... Eu até vi na programação e realmente a maior parte dos músicos são músicos do forró. Eu não citei todos aqui, mas tem Valquíria Santos, tem Solange Almeida, tem tantos outros. Porém, eu concordo que a festa tem que se manter na tradição, senão se perde, vira um festival. Quem mais chegando por aqui para falar com a gente? Vamos ver. Quem está aqui participando? A Carla do Bessa. Bom dia, Caio. Passando para agradecer pelo retorno. É muito bom saber que temos vocês e a CBN para nos ajudar nas pelejas. Um dia abençoado a todos vocês. Carla, um abração. Muito obrigado. Zulu Neves. Caio, quero saber se da Ju... Se 1º de abril... Mas Zulu Neves gosta de pegar no seu pé, né, Ju? Tudo bem. Tá tudo bem. Quero saber da Ju se 1º de abril também é dia do Botafogo. Vive enganando o torcedor faz tempo. Mas, rapaz, botando Ju numa saia justa aí aqui... você me responde, Zulu. O que você acha? Diga aí, Zulu. O que é que você acha? Acha que é dia? Conta aí pra gente. Obrigado, tá? O Marcos Rodrigues mandou uma foto aqui de um peixão. Disse, opa, quando é que Ju Bandeira vai vir prestigiar nossa pescaria à beira da praia? Somos pescadores e não mentimos, viu? Gente, ele postou uma foto aqui. Eu vou até mandar uma foto para Luciano Cabral, porque eu vou descrever para você essa foto aqui, que é uma criança com um peixe bem grande. Um peixão. Já tá aí, né? Quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo essa foto, mas é uma coisa incrível. Descrevendo, o peixe é quase do tamanho da criança. Quase do tamanho da criança, só para você ter noção. É um peixão mesmo. Ou seja, não é conversa de pescador não, né? Marcos mostrou aqui que pescou um peixão mesmo, mandou vários vídeos aqui. Vou marcar com o Ju, tá? Pra gente ir aí. Agora a gente come desse peixe depois, Marcos? Ou é só pra foto e a gente ou é só pescaria esportiva, ou é que devolve, né? Que devolve. Não, eu quero saber. Eu só vou se for pra comer o peixe depois.
Quem mais chegando por aqui? Ó, Eliana dizendo um abraço para essa equipe linda. Luciano, Renan, Felipe, João, Laerte, seu Antônio da Portaria e todos os outros que não sei nome. Eliana, obrigado, tá? Tô todo mundo aqui agradecendo. Xavier, Caio aqui é Xavier, motorista de aplicativo, passando pela BR que liga na altura do Bessa. Um acidente muito grave com um motoqueiro. Passei lá, tinha 2 caídos. A gente vai apurar isso aí, tá? Próximo ao Bessa, acidente grave. Deixa eu ver se tá com trânsito por lá, porque a gente já avisa aqui pro nosso ouvinte como é que tá o trânsito ali no bairro do Bessa. Nesse momento, sem congestionamentos pro lado do Bessa, tá? Se tiver novidade, eu aviso a você desse acidente. Adson Pimentel também, bom dia, Caio, que Deus abençoe nosso dia, um abraço. Também a Tanísia chegando por aqui. Bom dia, Caio. Meus pais casaram no dia 1º de abril, mas o casamento deu certo, não foi mentira. Você perguntar, e aí? Aceita e a pessoa dizer sim no dia 1º de abril, dá aquele medinho, mas que bom que deu certo, né? Brincadeiras à parte, Tanísia, muito obrigado pela sua participação. Um abraço pra você. 98132 4088. Vamos seguindo por aqui e você participando por aí também, construindo o CBN João Pessoa junto comigo. São 11h14. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Agora sim, bom dia, Gil, pra você. Bom dia, Caio. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no CBN João Pessoa. O Souza já teve tempo de festejar a vitória. Como é que tá a programação pra essa festa? Diz aí. Desculpa, Caio. Antes de mais nada, bom dia, Lu! Que eu não dei o bom dia pra ele. Ele fica hashtag chateado. Pronto. Então, bom dia, Lu. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando. Bom dia, Paraíba. O CBN João Pessoa. Me conta aí, a festa do Souza já aconteceu? Seguinte, vai acontecer? A gente trouxe a informação ontem que haveria uma carreata a partir das 4 horas da tarde de ontem, né, com concentração lá no estádio Marizão e tal. O elenco do Souza chegou bem cedinho ontem, de manhã, foi muito bem recebido, teve uma motociata improvisada, né, atrás do ônibus do Souza, enfim, muitas pessoas recepcionando o elenco inteiro, o técnico Paulo Foiani. Mas a carreata mesmo, que havia sido programada, não aconteceu, mas por um motivo justo, né? Porque houve a notícia do falecimento de um torcedor do Souza, o Chicão. É um torcedor extremamente presente, muito próximo do clube. Então, a diretoria achou por bem adiar essa festa, né? Para a sexta-feira, essa sexta-feira agora, vai ter então a carreata a partir das 4 horas da tarde, no mesmo local de concentração. E logo depois, segundo a assessoria do Souza, vai ter uma banda para fazer a festa, né, para animar a torcida que comparecer. Então, por conta do falecimento desse torcedor, não houve a carreata hoje, mas deve acontecer na próxima sexta-feira. Fizeram bem, né? Isso, você é um torcedor, não faz o mínimo sentido comemorar, né? E a comemoração vem depois, com muita alegria, e até celebrar a vida desse torcedor junto, né? Agora o foco do 13, Souza e Botafogo, mudando um pouquinho de assunto, é Campeonato Brasileiro. Saiu um pouco do Campeonato Paraibano. Vamos começar pelo 13? Vamos lá. O 13, dos 3 times que vão disputar aí o Campeonato Brasileiro, né? O 13 é o time que já meio que iniciou aí a preparação, até porque também não estava mais disputando o Paraibano, então tinha mesmo que focar na disputa da Série D, né? Então o 13 já começou aí a sua preparação, já desde segunda-feira, se reapresentou, enfim, já está inclusive anunciando, né, reforços para a disputa da Série D, especificamente ontem. Anunciou Esquerdinha, o volante Esquerdinha de 21 anos, que foi campeão da Série D o ano passado, na última Série D, pelo Retrô, tá? Então o Esquerdinha já tem essa vivência de ser campeão na Série D e também no Campeonato Paraibano teve destaque, né? Defendendo as cores aí, o clube do Serra Branca. Então anunciou ontem o volante, é mais um reforço que chega para o 13 para a disputa da Série D, que ainda não tem data marcada, tá? A CBF ainda não divulgou os detalhes
da tabela básica. A gente apenas sabe que pode ser ou no dia 12 ou no dia 13 de abril, né? Daqui a 2 semaninhas aí, né? Sem ser nesse fim de semana, no outro. E o primeiro adversário do 13 é o Santa Cruz. E aí a gente está aqui na expectativa de saber, muito provavelmente, muito provavelmente não, o 13 joga em casa, então esse primeiro duelo vai ser no Amigão, mas a gente ainda não tem ideia de horário e se a data realmente vai ser ou 12 ou 13, né? A gente está aguardando aí a CBF dar mais detalhes da Série D. O Souza já se representa amanhã, é isso? Isso, o Souza nem teve muito tempo de comemorar, né? Nem de descansar. Nem de descansar. Já tem uma senhora disputa pela frente, né? O Souza se reapresentar amanhã de manhã, já lá no estádio Marizão, volta a treinar, né? O Paulo Foiani segue como técnico para a disputa da Série D, né? Vem embalado aí com o título paraibano. A gente acredita que boa parte do elenco siga também para a disputa do paraibano. E aí especulações de que Luiz Henrique esteja voltando para o Dinossauro. Isso é ainda especulação, a gente ainda não tem a confirmação do retorno do atacante, mas vem sendo ventilado o nome dele para essa disputa da Série D. E o Botafogo? O Botafogo tem mais um tempinho, né? Isso, tem mais um tempinho. Só trazendo ainda a informação do Souza, que eu acabei passando batido, o Souza vai disputar aí contra o Santa Cruz de Natal, tá? A primeira rodada da Série D segue ainda sem confirmação, como eu disse agora há pouco, se no dia 12 ou no dia 13, mas a gente já sabe que o primeiro adversário do Souza é o Santa Cruz de Natal e a partida deve acontecer lá no Rio Grande do Norte, tá? Então ainda não temos confirmação de local e nem de horário. Com relação ao Botafogo, que o Caio acabou de perguntar, Botafogo vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e a assessoria informou que o time vai se reapresentar apenas nesta quinta-feira, tá? Então é o time que, digamos assim, começa depois. Souza vai começar já amanhã a treinar a preparação, o 13 já começou a sua preparação, e aí o Botafogo se reapresenta apenas na quinta-feira para disputar, depois do vice-campeonato paraibano, para disputar a Série C, né, com grandes expectativas, são 12 anos, né, na Série C, aí a entrada da SAF, né, o grande sonho de conseguir o acesso, e o primeiro adversário do Botafogo é o Confiança, né, a gente também não tem a confirmação da data dessa partida, também pode ser entre 12 e 13, e muito provavelmente vai ser no estádio Almeidão, ainda sem horário. A CBF deve divulgar o detalhe do horário desse duelo. Obrigado, Ju. Valeu, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga lá. Você era daquelas que fazia pegadinha do dia da mentira? Quem nunca, Quem né? nunca? Eu acho que todos nós. Já caiu em muitas também? Acho que não. Não, né? Você era mais a que fazia. Mas assim, normalmente as piadas do dia 1º de abril, elas são bem infantis, né? Bem fáceis de serem descobertas. Nem sempre. Eu Às nunca vezes peguei só ninguém que fosse tão elaborado, bom, não. Né? Ah, tá. Por isso eu descobri, é fácil. A gente vai falar sobre isso agora, Muito tá? bem. Muito obrigado pela participação. Tchau, gente. Até amanhã. Porque hoje, gente, dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, essa data é lembrada em vários países, né? E é marcada por brincadeiras e informações falsas, compartilhadas de forma intencional. Mas aí, a gente tá falando de forma intencional, é uma brincadeira nesse dia, uma mentirinha ou outra, tudo bem. Mas você conhece, você que tá me ouvindo nesse momento, uma pessoa que é mentirosa? Nossa, tem demais, né? É só em falar aí você já começa a lembrar. Tem gente que é mentiroso, ou gente que é mentirosa, no caso. Tem gente que mente muito. Por que as pessoas mentem? Tem gente que mente pouco, acho que todo mundo mente pelo menos um pouco, mas tem gente que mente muito. Renan Mesquita tá aqui. Renan, você tá no grupo dos que mentem pouco ou dos que mentem muito? Diga aí. A gente não mente muito, às vezes a gente omite algumas informações até que consiga chegar à verdade e falar a verdade, né? É uma boa tática também. Tem gente que mente que não sente, né? Tem esse ditado também, que tem gente que é assim. E a gente foi atrás de algumas respostas, né, cara? Saber. E eu fiz uma breve pesquisa, a gente chegou à conclusão que existem várias versões sobre o Dia da Mentira. Uma delas
aponta que a data surgiu na França, no século XVI, quando o país adotou o calendário gregoriano e o ano passou a ser comemorado em 1º de janeiro. Antes disso, Caio, algumas regiões celebravam a virada do ano no final de março e aqueles que continuaram seguindo essa tradição passaram a ser chamados de bobos de abril, sendo alvo aí de brincadeiras. Essa é a explicação histórica que a gente encontrou sobre a data. Hoje a mentira está presente em diversas situações do nosso dia a dia, né? Algumas pessoas mentem para evitar conflitos, preservar a privacidade ou até por hábito mesmo. Tem gente que tem o hábito de mentir mesmo. A psicóloga Moisete Neves explica os principais motivos que levam alguém a mentir. A mentira é um subterfúgio para que eu me defenda, na verdade. Não é que muitas vezes as pessoas mentem e dizem assim, vou pensar mais um pouco sobre isso, talvez eu encontre uma história melhor. Mas, assim, é uma grande ilusão, né? Então, principalmente para nós, na vida adulta, a gente precisa entender que tudo que a gente faz tem consequências. Então, não adianta eu querer fugir de um conflito no primeiro momento, se lá na frente ele pode, inclusive, voltar muito maior. Aí a gente foi para a rua, Caio, para saber das pessoas o que elas acham sobre isso, né? E as opiniões sobre as mentiras variam e teve gente que ficou com uma fama não muito boa por causa da mentira. A minha maior mentira foi minha mulher chamar eu de corno. E eu disse a ela que eu não era. Até hoje, por isso, eu não sou, nunca fui. Tá aí, ficou com a fama de corno por causa da mulher, né? Outros precisaram se defender. Eu fui conversar com alguns motoristas e apontaram um cidadão lá, disseram que era mentiroso e ele foi se defender. Se provar que eu sou mentiroso, pode ir. Se provar. Agora eu duvido aqui provar uma mentira minha aqui. E sem citar nomes, até os políticos foram alvos aí das críticas. Mentiroso é político. Político é quem mente. Vereador, deputado, governador, presidente. Qual é a verdade que esses homens falam? A autônoma Lígia Ferreira explica que no dia do casamento dela teve gente que jurou que ia, mas no dia não deu nem satisfação. Eu casei há poucos dias, né? Então outras pessoas disseram, né, que ia para o nosso casamento, que ia participar, que não sei o quê. Então enfeitou muitas coisas e no fim acabou não indo nem dando satisfação. Então a gente conta com uma pessoa que sabia que ela ia dizer que não ia, mas preferiu dizer que ia para não sair feio para ela, né? Mas acabou saindo feio para a gente, porque a gente contou com a pessoa, a gente ficou chateada, né? Ariano Suassuna conta, Caio, quando a pessoa diz assim, vou fazer de tudo pra ir, porque ela não ia Vai fazer nada. De jeito nenhum, ela não ia de jeito nenhum. É igual o famoso vamos marcar. Vamos marcar, gente. Uma você pessoa saiba diz que vai a pessoa... na hora... Vamos marcar. Quem quer, marca, né? Verdade. Segundo especialistas, a mentira pode ter consequências dependendo do contexto. Pode gerar desconfiança, prejudicar relacionamentos e até impactar a credibilidade da pessoa. Moisete falou sobre isso. A mentira ela não tem nenhum lado positivo, não é? Na verdade, o que é melhor é que você se afaste, né? Que você não opine, mas se você tem um pensamento que possa ferir a outra pessoa. De fato, a mentira não tem um lado bom, não é? Mas se você naquele momento acha que o que você vai dizer vai machucar alguém, melhor você pensar mais um pouco, buscar as palavras certas para que você possa conversar. Às vezes a gente inventa histórias de forma lúdica para as crianças, né, para elas aprenderem assim. É uma mentira que no final das contas elas por si só descobrem que não é bem assim, mas elas acabam entendendo. E a gente tem que tomar cuidado também, Caio, no mundo digital, né? A difamação de fake news também pode levar a pessoa a ser presa, inclusive porque é crime. E as tipificações variam entre crimes contra a honra, difamação, calúnia e outros delitos, a depender do contexto. A desinformação disseminada, dependendo do contexto da informação que foi disseminada, né? Existe ainda a contravenção penal, provocar alarme, anunciar desastre ou perigo existente e também qualquer outro ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Esse é o tipo de mentira que a gente tem que tomar cuidado e que a gente combate aqui todo dia. Nossa ouvinte Eliana está falando o seguinte, Ariano Suassuna amava os mentirosos. E ela disse, tem uns homens mentirosos maravilhosos que sempre dizem que nos amam. Tem aquelas mentiras, né, Eliana? A gente finge que acredita, não tem? Acho que às vezes é isso também. Tem o Zulu Neves dizendo, mentir é gostoso, ainda mais quando você acredita. Mas além de perigoso, é viciante e pode estragar sua vida.
Verdade, viu, Zulu? Porque tem gente que não consegue não mentir. É impressionante, tem gente que é viciada em mentir, né? E é aquela história, cara, às vezes a pessoa mente tanto, quando ela vai falar a verdade, você não acredita mais, né? Então ela tá pedindo socorro lá e você nem vai à mentira. E outra, essa questão da mentira ter perna curta. Você, pra lembrar da mentira exatamente como ela é difícil. E aí você, às vezes... Isso acontece muito, gente. Tem que ter cuidado, porque às vezes começa com a mentira boba. Aí, pra manter essa mentira boba, você começa a mentir mais. E a mente mais, e aí mente mais. Quando vê, você já tá mentindo uma coisa gigantesca pra uma mentirinha que você não precisava nem ter contado. Então, sua dica é uma mentira curta. Minha dica é no máximo uma mentirinha rápida. Aí, ó. Tem até música, né, Luciano? No máximo uma mentirinha, como o Luciano Cabral fez lá no início do programa, que colocou a vinheta com Carla Visani e deu um susto em todo mundo, mas depois, logo em seguida, já disse que era mentira. Então, aí pode. Aí tá tudo certo. Renan, muito obrigado pela sua participação. Até mais. Até a próxima. São 11 horas e 29 minutos. Estão abertas as inscrições para 1.055 vagas de cursos técnicos subsequentes oferecidos pelo IFPB. As inscrições podem ser feitas por formulários eletrônicos lá no site estudante.ifpb.edu.br/processo seletivo. Essas oportunidades são para quem terminou o ensino médio e quer ter formação profissional. Isso é ótimo para você que está terminando o ensino médio, já vai, né, com muito mais bagagem para o mercado de trabalho. Então, se você tem um filho, um sobrinho, já pega aí essa dica. São 1.055 vagas, cursos técnicos subsequentes lá do IFPB. Os interessados têm até dia 5 desse mês, ou seja, hoje é dia 1º, tem até sábado para fazer essa inscrição. As vagas são para unidades em várias cidades da Paraíba. Tem Cabedelo, tem Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa, enfim, tem várias cidades, você confere lá no portal do IFPB. A seleção é feita por análise do histórico escolar do candidato nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, no 1º e 2º ano do ensino médio, ou de acordo com o documento. São 2 documentos que também podem ser usados: Exame Nacional do Ensino Médio e o ENSEJA, que é Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. O resultado preliminar está previsto para o dia 30 de maio. Gente, tem vários cursos técnicos que são oferecidos. Tem para enfermagem, eletromecânica, eletrônica, mecânica, serviços jurídicos, informática, edificações, agropecuária. Você vê a gama de possibilidades. Guia de turismo, gastronomia, instrumento musical. Então, só procurar lá o site do IFPB que você encontra essas informações. São 11h31, aquela pausinha rápida para as notícias nacionais e voltamos já já com o CBN João Pessoa. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. Está em 2-1 o placar do julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para manter a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Edson Fachin divergiu do relator e do colega Gilmar Mendes. A análise do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques têm até a sexta-feira para apresentar o voto. Integrantes do partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tentam convencê-lo a desistir do lançamento da pré-candidatura. O evento está marcado para sexta-feira na Bahia. Uma pessoa do União Brasil disse à CBN que Caiado não tem o apoio da legenda e quer garantir isso de fora para dentro, sem apelo popular suficiente. O seleto grupo dos bilionários ganhou 288 integrantes em 2024, segundo a lista divulgada hoje pela Forbes. Eles são empreendedores, investidores ou herdeiros de 33 países. A soma dos patrimônios dos novatos chega a 680 bilhões de dólares. Entre eles está o empresário Mário Araripe,
único brasileiro a entrar no ranking. Ele fundou a companhia desenvolvedora de energia renovável Casa dos Ventos em 2007. Ao todo, o mundo tem pouco mais de 3 mil pessoas com patrimônio individual superior a $1 bilhão. O número de bilionários é recorde. As forças de Israel mataram 4 pessoas, incluindo uma mulher, e feriram 7 num bombardeio nos subúrbios do sul de Beirute. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Líbano. O ataque testa o frágil cessar-fogo de 4 meses com o grupo fundamentalista Hezbollah. O alvo era um integrante da milícia extremista que foi morto. Foi a segunda ofensiva das tropas do governo de Tel Aviv contra a capital do Líbano em menos de uma semana. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. CBN João Pessoa. 11h34. Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro. Vamos falar sobre comércio exterior. Tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre isso. Abordar um pouco desse universo de importação e exportação com Lauriston Pinheiro. Lauriston, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, para tratar desse tema, eu trouxe Williams Holmes Jacome. Wilbur Holmes Jacome. Tá vendo? Você vê que anos de convivência com o Wilbur, e eu ainda me emociono com ele no ar. Uma pessoa trilíngue como você, Lauriston, pois é. Errou o nome, tá vendo? Mas isso vai ser algum problema que a idade começa a apresentar a partir de certa Então vamos altura. Repetir o nome correto agora. Wilbur Holmes Jacome. Wilbur vou tentar resumir o Wilbur em 30 segundos, porque precisaria de mais tempo, mas o Wilbur é especialista em marketing, vendas, comércio exterior, logística. Ele é o diretor da Gold Trade, que é uma empresa de importação e exportação, mas o Wilbur já foi presidente das Docas da Paraíba, da Companhia das Docas da Paraíba, e secretário executivo de Desenvolvimento Econômico do Estado. Acertei, não foi, Wilbur? Acertou. Um décimo do seu currículo, pelo menos eu ainda tenho guardado na memória. Eu vou começar perguntando aqui a você, Wilbur. Atualmente a gente sabe que o Brasil é muito dependente das importações de produtos chineses. Como é que essa situação vai estar no futuro? Como você lê esse cenário na relação comercial Brasil e China? O Brasil tem um cenário de complexidade tributária muito grande, né? A gente está vendo aí que mesmo com a reforma tributária, esse cenário de complexidade continua. E ao longo dos últimos 50 anos, a gente não teve nenhuma situação que deixasse um ambiente trabalhista mais flexível, que deixasse o ambiente tributário mais competitivo. Muito pelo contrário, né? A gente tem visto sempre um aumento, né, da carga tributária, um empresário sempre mais sufocado com esse ambiente tributário, burocrático, né? E o mercado ele precisa de competitividade, de rapidez. Hoje, se você olhar para a China, o ambiente de rapidez, de flexibilidade tributária, né, de facilidade na comercialização de produtos, ela continua sempre avançando. E ao longo dos últimos anos, você cada vez mais esse impacto está muito mais forte. Especialmente foi a 14ª vez para a China agora, né? Acabei de chegar em novembro, passei 21 dias na China e, embora tenha sido a 14ª vez, é impressionante como a indústria, especialmente a parte automobilística, num impacto assim fora do comum. Eu não sei como é que o Brasil vai competir com a infraestrutura que a gente tem e com as amarras tributárias que essa classe política continua impondo ao mercado. Impingindo ao mercado. É uma situação que a gente tem visto até como é que a gente vai competir
com a China, mas até outros países da Europa estão tendo dificuldade. Imagina o Brasil com toda essa carga tributária e com todas essas dificuldades, né? E aí eu queria puxar agora, Wilbur, para quem tem pequeno negócio, distribuição, ou um varejo, ou até mesmo indústria, né? O que é que essa pessoa deve fazer se quiser importar, né? Como é que é esse processo? Alguns cuidados básicos. Hoje a internet oferece muita informação, né? A inteligência artificial oferece muita informação também, mas nem tudo do mundo virtual você pode realmente acreditar, né? Essa seleção de fornecedores, né? Essa seleção de novos produtos ou de matéria-prima, se for o caso da indústria, ela precisa seguir alguns requisitos, né? Por mais que você chegue a um nome de um fornecedor no exterior, por mais que você chegue a um site, é muito importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que faça a homologação desse fornecedor. Por exemplo, fazer a visita a esse fornecedor, né? E tudo bem que tem a barreira do idioma, muitas vezes o pequeno empresário não fala inglês, não fala espanhol, né? E aí essa barreira, ter um profissional que auxilie nessa visita virtual, que possa fazer uma homologação desse fornecedor para saber se aquele fornecedor realmente existe, para quem ele exporta, para se receber as amostras, né? Depois dessa visita de que você confirma todas as informações da existência daquele fornecedor, receber as amostras daquilo que você quer importar, para você testar qualidade, testar todas as especificações técnicas do teu produto ou matéria-prima. Então, esses cuidados iniciais são importantíssimos para o negócio. Ô Wilbur, mesmo no mundo globalizado, tem sempre aquele sobressalto para o pequeno comerciante, pequeno industrial, que não tem esse traquejo de comércio exterior. E aí a pergunta dele normalmente é confiável mandar dinheiro para o outro lado do mundo? Como é que funciona essa transação? Esse pré-requisito inicial da homologação do fornecedor, ele é determinante, né? Eu já recebi clientes mesmo que estavam com o fornecedor já selecionado e queria mandar $25 mil para fazer a primeira compra. E aí, por exemplo, era uma indústria, era um distribuidor que queria distribuir óculos. E aí, por acaso, eu fui avaliar os documentos que ele queria fazer o fechamento de câmbio, né, fazer o pagamento para o exterior, e eu percebi lá que o fornecedor ficava em Singapura. Aí eu fiz, olha, Singapura? Como é que você arruma um fornecedor de óculos em Singapura? O cara disse, não, já testei, aí já recebi a amostra, e eu fiz, olha, Singapura é uma ilha, cara. Possivelmente não vai ter uma indústria de óculos em Singapura, né? Então, assim, até mesmo essa percepção e o conhecimento da Ásia, né? E a gente fez uma visita. Evita as armadilhas. E a gente acabou fazendo uma visita a Singapura, né? A gente colocou o nosso agente para fazer a visita no endereço da fábrica que o cara tinha indicado, e quando chegou lá não existia. Olha só. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Porque na hora... E tem detalhes que a gente faz na assessoria cambial que são a confirmação de dados, né, da pessoa jurídica que está recebendo, qual é o banco envolvido, para a gente ter certeza que são bancos de primeira linha, que o cara vai realmente enviar o dinheiro, né? E tem muita gente, às vezes, né, principalmente o pequeno negociante, né, um pequeno negócio, ele acha que quer viajar e levar o dinheiro para pagar o fornecedor no exterior. Não, gente. Não pode levar dinheiro na mala. Todo vínculo, né, de um fechamento de câmbio, de um pagamento internacional, tem que seguir os critérios do Banco Central. Tem toda uma formalização que a gente precisa acompanhar, a estratégia do dia do fechamento de câmbio, porque a gente precisa ver as melhores cotações. Então, tem alguns cuidados básicos que são importantes para a gente seguir. Wilbur, sua empresa movimenta aproximadamente 1.000 containers por ano. Como é que vocês chegaram nesse número tão expressivo? GoTrade. A GoTrade, eu comecei há 17 anos para desenvolver produtos de marca própria, né, para redes de varejo. Especialmente o case inicial foi a Lojas Maia, que era uma rede de varejo que tinha aqui no Nordeste. Era uma rede com 140 lojas. E na época, eles queriam alguém que falasse inglês, que entendesse do desenvolvimento de produtos. Como eu era da área de marketing e vendas, né, e aí eu até digo, e é um toque para todos os ouvintes, né, que estão aí nas cadeiras das escolas,
Esse negócio, ele começou basicamente porque eu sabia falar inglês. E o idioma abriu essa porta para eu entrar no desenvolvimento. Claro, eu já tinha formação em marketing e vendas, mas se não fosse o idioma também eu não teria ido, né? Porque eu acho que eu teria muito mais dificuldade, né? Há 17 anos a gente não tinha um nível de inteligência artificial para fazer uma tradução como a gente tem hoje, né? A gente realmente precisava falar, e até mesmo a questão de um dicionário não era uma coisa fácil. Sim, há 17 anos, né? É verdade. Você era dependente mesmo de recursos muito mais precários, né? E aí a gente começou a fazer isso, na época, para a Lojas Maia, depois fomos fazendo para a Cerâmica Elizabeth, fomos fazendo para a Bentonite União do Nordeste, e a gente começou a atender várias outras empresas, várias outras distribuidoras, e desenvolvemos toda a marca própria da Rally Motos, por exemplo, em Campina Grande, né? E com homologação do Inmetro de peças, né? Homologando e certificando com o Inmetro fábricas na China, e isso foi acontecendo, né? E hoje a gente atua em cerca de 30 a 40 segmentos diferentes de mercado, onde a gente faz todo esse trabalho de desenvolvimento de fornecedor, todo acompanhamento de produção, toda a parte de logística internacional, onde a gente pega a carga num lugar e entrega na porta, né? Em inglês é o que a gente chama de door to door, então pega numa porta e entrega na outra. E a gente está nessa estrada aí há 17 anos e é isso que a gente tem feito. E sempre tem oportunidade para quem quiser trabalhar com importação ou exportação. Com certeza, né? Você vê, por exemplo, a Canton Fair, né? É uma feira que a gente vai sempre na China. É uma feira que você tem cerca de 27 mil estandes, né? São cerca de 100 mil produtos expostos. Então, de acordo com o segmento de mercado que você atua, você pode trazer as informações. A gente vai entender o teu produto, entender as especificações do teu produto, ver quais são os fornecedores que a gente pode estar desenvolvendo pesquisa de preços, desenvolvendo a coleta de amostras, testes do produto, até chegar efetivamente à importação, né? Wilbur, Holmes Jacome e Lauriston Pinheiro, muito obrigado, gente, pela participação. Um ótimo dia para vocês. Valeu, Caio. Até a próxima. Agora são 11h45, a pausa é rápida, a gente volta para falar da nova ferramenta de geração de imagens do ChatGPT, que está causando maior rebuliço aí nas redes sociais. Vamos entender o que é que mudou. Já já. CBN, a rádio que toca notícia. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. 11h46. Cultura Digital, com Iverson Iorio. Oi, Iverson, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN. ChatGPT não para, né? Teve uma atualização aí que está causando maior rebuliço. O pessoal está falando, né? Parou a internet, podemos dizer assim. Pois é, nos últimos dias aí, nas redes sociais, né, elas foram inundadas por imagens que transformavam fotos comuns em ilustrações, né, no estilo do estúdio Ghibli, que é um famoso estúdio japonês de animação, conhecido por alguns filmes como A Viagem de Chihiro ou Meu Amigo Totoro. Essa tendência ela ganhou muita força, né, graças a essa funcionalidade do ChatGPT, que permite aos usuários gerar imagens com base em descrições de texto. Algo que já existia, só que agora é mais aprimorado, né? Com a atualização do ChatGPT para o modelo GPT-4o, os usuários eles podem enviar uma imagem e solicitar que a inteligência artificial a recrie no modelo, né? Nesse caso aqui, no estilo do estúdio Ghibli. Por exemplo, ao fornecer uma foto, né, e pedir recrie essa imagem no estilo do estúdio Ghibli, o ChatGPT gera uma versão estilizada da imagem original. E isso viralizou muito, né? Mas só que essa nova ferramenta de geração de imagens do ChatGPT vai muito além e veio para revolucionar o mercado, cara. Uma das coisas mais incríveis que ela consegue fazer é replicar um texto na imagem criada sem falhas. Ou seja, você pode pedir para a ferramenta criar uma imagem com um texto, curto ou longo, e ela vai te devolver exatamente o que você pediu.
Isso era quase que impossível há alguns dias atrás, né? Eu mesmo fiz vários testes. Em um deles eu peguei uma embalagem de um produto, tirei uma foto dessa embalagem na minha mesa mesmo, joguei essa foto na ferramenta de geração de imagens do ChatGPT, e aí no prompt eu pedi para ele adicionar um fundo bem bonito, né, como em um anúncio publicitário, para aquele mesmo produto. Também pedi para ele gerar um texto com o nome do produto, e ele me devolveu uma arte maravilhosa. Você pode pegar uma imagem de um sapato, por exemplo, e pedir para que ele coloque o sapato no pé de uma pessoa. Você pode gerar tirinhas, histórias em quadrinhos. Você pode recriar fotos suas. É surreal. Eu já recriei várias fotos minhas. Fiz até um ensaio fotográfico só com essas imagens. Me coloquei pulando de paraquedas. Enfim, fica perfeito. É por isso que a gente sempre fala aqui, né, para os empreendedores ficarem ligados nessas ferramentas de IA, porque elas podem ajudar muito no dia a dia de um pequeno negócio, né, Caio? Mas eu queria entender também, Iverson, qual o impacto do efeito viral dessa nova ferramenta para o ChatGPT. Olha, o ChatGPT ele atingiu um marco, né? Ele adicionou 1 milhão de usuários em apenas 1 hora após o lançamento desse recurso gratuito, né, de geração de imagens e da viralização da trend do estilo Ghibli. O anúncio foi feito pelo CEO da OpenAI, né, o Sam Altman, que descreveu o aumento na atividade dos usuários como sem precedentes. Para ter uma noção de como essa demanda foi intensa, a última vez que o ChatGPT viralizou assim foi no seu lançamento, quando ganhou 1 milhão de usuários em 5 dias. Dessa vez ele ganhou 1 milhão em 5 horas. Só para dar um exemplo da viralização desse recurso, os meus conteúdos sobre a trend no estilo Ghibli somaram mais de 7 milhões de visualizações em menos de 5 dias. Então, a popularidade foi esmagadora do recurso, levou a OpenAI a implementar algumas restrições a usuários gratuitos, né, limitando aí a 3 gerações de imagens por dia, enquanto os assinantes têm limites mais altos, mas mesmo assim, os usuários da versão Plus, como eu, tiveram uma limitação maior do que o normal para usar o recurso de criação de imagens. E aí, mais um impacto, né, um impacto positivo, para a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, é que ela concluiu aí uma nova rodada de financiamento que levantou outros 40 bilhões de dólares. A maior rodada de financiamento para uma empresa privada de tecnologia da história, deixando a empresa agora avaliada em 300 bilhões, Caio. Nossa, essa ferramenta está liberada para todos os usuários, Iverson? Sim, o CEO da empresa, né, o Sam Altman, anunciou no X que a atualização de geração de imagens agora foi lançada para todos os usuários gratuitos. Há limites de uso, né? Embora o próprio ChatGPT ele não fale qual é esse limite, né? Dizendo apenas que os usuários gratuitos têm acesso limitado. Ele também postou anteriormente que o nível seria de 3 gerações por dia, mas ficou meio assim por alto, não dá para saber bem. E essa é só a ponta do iceberg, sabe, Caio? Ontem mesmo já começou mais uma trend, dessa vez para transformar qualquer pessoa num boneco dentro de uma embalagem. Inclusive, eu fiz o seu, mandei aí. Foi? Você deu uma olhada? Foi, depois dá uma olhada, tá com o Felipe. Vou ver, o Felipe mandou. Deixa eu ver aqui se eu já acho. Fica incrível. O resultado fica muito incrível. E esse será mais um viral da internet. Inclusive, eu já ensinei como fazer no meu perfil, quem quiser, dá uma olhada lá. Mas o meu conselho para o ouvinte é que ele teste todas essas ferramentas, né? Aprenda cada vez mais sobre elas, porque esse é o presente e o futuro, né, Caio? Iverson, eu vou colocar aqui essa imagem, deixa eu mandar aqui para o Luciano Cabral, porque eu estou vendo ela agora. E... é incrível, né? Não tenho como colocar no ar para o ouvinte, porque você está no ar. Aí se eu colocar, eu tiro você. Mas depois eu mostro para o ouvinte, eu estou muito impressionado. É tipo um boneco, né? É tipo um boneco, esse é o novo viral. Esse é o novo viral. Muito legal. Agora sim, Iverson, a gente tá achando isso tudo muito lindo, maravilhoso, mas eu vi um vídeo ontem de uma mulher falando, você quer colocar o seu banheiro, quer reformar aqui seu quarto? Toma aqui um quarto novo. Pá. Você quer criar uma campanha publicitária? Tá. Você quer criar um quadro? Tá. E ela disse, aqui com o ChatGPT eu consigo ser designer, arquiteto, artista, enfim, e é algo muito complicado quando a gente fala isso. Por exemplo, essa viral anterior, que era na estética de um estilo de um artista. Isso. Ou seja, algo que era o artista que fazia, né, e vendia, e era ali o seu estilo, qualquer pessoa passou a ser de todo mundo. O artista deu entrevista falando que era como se fosse a morte.
E eu acredito que seja mesmo, porque imagina você criar algo e uma inteligência artificial se apoderar disso, distribuir e você não receber nada. Então é algo muito complicado. A gente está vivendo um momento que vai ter que ter um limite nisso aí, né? Precisa ser regulamentado, a gente sabe disso, mas está avançando de uma maneira tão rápida que não dá para acompanhar, né? Muitas vezes não dá para acompanhar. Então é bastante complicado, né? Os outros profissionais também, como você falou, a pessoa usou, virou um designer, virou um arquiteto, né? Mas eu sempre falo, Caio, que quando é usado pelo próprio especialista, aí vira um superpoder. Vira um superpoder. Porque ele sabe o que pedir, o especialista ele sabe o que pedir. Então, o que a gente sempre fala para todos os especialistas: usem, aprendam a usar, porque com isso você vai ter um superpoder na sua mão. Nosso ouvinte Lu Neves mandou aqui o que ele fez com a família e disse: essa eu fiz com minha família, o chato é que minha mulher me achou mais bonito no desenho do que pessoalmente. Zulu, um abraço para você. Iverson, muito obrigado também, tá? Até a próxima semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. 11h54, vou mostrar para você, ouvinte, mandei para o Luciano Cabral, para ele mostrar para você essa imagem criada pelo Iverson. Vê aí se você achou parecido comigo, não sei, tá? Tô mostrando no YouTube, mas enfim, depois você vai lá dar uma olhadinha. Achei mais bonito também na imagem do que eu pessoalmente, mas tá aí, imagem criada por inteligência artificial, como se fosse um boneco dentro de uma caixa. Agora são 11h54. Últimas da política. Operação. Felipe Nunes está aqui com informação para você da política. Oi, Caio. Bom dia mais uma vez para quem nos acompanha. A gente está acompanhando a informação sobre a nomeação de Alana Galdino, filha do presidente da Assembleia, junto ao Tribunal de Contas do Estado, né? A gente aguardava o retorno do conselheiro Nominando Diniz, que é o relator do caso no Tribunal de Contas do Estado. E qual é a informação nova que eu trago para o nosso ouvinte? É que já tem uma data para o julgamento desse processo no Tribunal de Contas. No caso, tem uma data para o julgamento do processo movido pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE contra a nomeação de Alana Galdino como conselheira do tribunal. O processo será relatado, como eu disse, pelo conselheiro Nominando Diniz, e deve ser apreciado aí dentro dos próximos 30 dias, informação que já havíamos antecipado aqui na CBN. O entendimento do Ministério Público de Contas é que esse processo na Assembleia Legislativa da Paraíba, que tem a prerrogativa de fazer essa indicação, aconteceu de forma extremamente rápida. E essa nomeação, na avaliação do Ministério Público de Contas, fere princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Esse é o entendimento do MPC, não é o entendimento dos parlamentares que aprovaram a indicação de Alana Galdino, inclusive do próprio presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, que fez essa indicação. No momento daquela indicação, ele prometeu, eu apurei, no mesmo dia da apuração, no mesmo dia da indicação, o presidente da Assembleia informou que provaria que Alana Galdino cumpre os critérios exigidos pela lei. Como eu disse, o relator será o conselheiro Nominando Diniz, que estava na Europa participando de uma palestra sobre combate à corrupção. Ele já está de volta, já iniciou a análise dos argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas e vale dizer que ele afirmou aqui numa entrevista para a CBN que essa decisão será baseada em fatos objetivos e nos critérios da Constituição e do regimento interno da Corte de Contas. Portanto, daqui a alguns dias, no dia 9 de abril, teremos o julgamento no pleno do TCE acerca dessa representação do Tribunal de Contas do Estado, quando os conselheiros vão julgar se de fato Alana Galdino tem os pré-requisitos indicados na Constituição do Estado e no regimento interno da Corte de Contas. Vamos acompanhar, seguir acompanhando, você acompanha tudo aqui na CBN. E eu tenho duas informações para atualizar você aqui na nossa bancada. A primeira delas é sobre o acidente que aconteceu mais cedo na PB 077 entre Pilões e Gurinhém, né? O que é que a gente tem de atualização? Essa ladeira, né, essa via conhecida como Ladeira do Espinho, liga esses municípios. 31 estudantes ficaram feridos e 2 deles morreram.
De acordo com o Corpo de Bombeiros e com o SAMU, um menino de 13 anos e uma menina de 16 anos morreram nesse acidente. Entre os feridos está uma menina de 15 anos que perdeu a mão, está aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa. Os feridos foram levados tanto para o Hospital Regional de Guarabira, quanto para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e para a UPA de Guarabira, a depender da gravidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 2 crianças com escoriações leves foram atendidas na UPA de Guarabira. O restante deu entrada no Hospital Regional da cidade e após o atendimento inicial, 8 já receberam alta, 7 foram transferidos para o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa e os demais estão em observação. Dos 7 pacientes que estão aqui na capital, 4 casos são de maior complexidade, incluindo 2 pacientes com traumatismo crânioencefálico com sinais de alarme, outra vítima com trauma na coluna torácica e a vítima que perdeu a mão. Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas imagens mostram que o veículo ficou tombado para fora da pista, próximo a uma ribanceira. Informação também sobre uma operação que aconteceu agora pela manhã. A operação é mais uma fase da Operação Discovery, que combate o abuso sexual infanto-juvenil. Durante essa operação foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Sapé. O investigado pode responder por crimes de aquisição, armazenamento, disponibilização e transmissão de material de abuso sexual infanto-juvenil, que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa operação integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal no estado da Paraíba para prevenir práticas criminosas. A Polícia Federal alerta aos pais ou responsáveis por crianças sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e no mundo físico. A prevenção é fundamental para garantir segurança e bem-estar das crianças e dos adolescentes. Família tem papel nisso, tá? Tem que ter, a gente falou inclusive semana passada sobre isso na coluna Abertamente, a importância de a família estar de olho. Ontem também falamos com um delegado de crimes cibernéticos, ele deu dicas, né? Tem aplicativos que você pode monitorar, tem como, né, não deixa o filho ir com o celular para o banheiro, nem ficar de madrugada olhando o celular, são muitos dessas dicas que você pode seguir, né? Caio, eu teria só mais um registro de política a fazer agora no fim do programa. Peço licença a você. A gente tem 20 mais informação segundos. ao nosso ouvinte é que a paraibana Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, foi nomeada para o cargo de secretária especial de acompanhamento governamental da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O ato foi assinado em conjunto pelo presidente Lula e pela ministra Gleisi Hoffmann. Daqui a pouco no CBN Cotidiano, às 3h, Angélica Nunes traz mais informações. Você sabe aqui, informação quentinha chegando a qualquer momento. Felipe Nunes te atualiza agora da política e às 3h tem outras informações. Obrigado, Felipe. Obrigado, João. Chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Larissa Mendes. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, uma ótima tarde e até amanhã. CBN João Pessoa. Repórter CBN.